Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Largar o Plantão. Eu sou a Camila Papalardo. Eu sou Bruno Papalardo e agora a gente tem uma convidada aqui ilustre, que é enfermeira, escritora, empresária, dama da lâmpada e referência nacional de furo humanizado, Jaqueline Lucchini. Olá, pessoal, muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra poder compartilhar a minha trajetória com tantos profissionais da saúde que querem dar o primeiro passo ou já estão empreendendo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra pra gente, seja bem-vinda. E a gente queria saber um pouquinho, Jaqueline, da sua... Pode chamar de Jaque? Pode, claro. A gente queria saber um pouquinho, Jaque, da sua trajetória, como que você começou na enfermagem até você chegar hoje aí nessa grande pessoa que você é. A história é longa e eu atuei 10 anos na assistência e um dia o diagnóstico veio, até eu entender que aquilo estava relacionado ao plantão. Tá, Jaque, mas o que aconteceu? Um dia antes de ir para o plantão, a minha frequência cardíaca ia a 160, 170, e eu achando que estava com alguma arritmia, com algum problema, não sabia de onde que estava vindo aquilo ali, até que eu procurei cardiologista, arritmólogo, para entender o que estava acontecendo, até que depois de passar por muitos profissionais, um dia um cardiologista falou assim para mim: Jaque, seu problema não é aqui, seu problema é na psiquiatria. E aí, depois de muitas consultas com psiquiatra, terapia, veio ali o diagnóstico e nós entendemos que aquilo estava relacionado ao meu plantão. Era sempre um dia antes de ir para o plantão, né? E qual foi o diagnóstico? Transtorno de ansiedade generalizada. E aí eu comecei com a terapia, com a medicação. E quando que isso aconteceu? Eu estava conciliando com 2 empregos. Então, eu era enfermeira no centro cirúrgico, numa rede privada aqui no Rio de Janeiro, e também trabalhava na rede pública, dentro de uma unidade de pronto atendimento dentro do Complexo da Maré. Então, assim, era muito, muito louco a minha jornada. Eu fazia pós-graduação na Fiocruz, então eu tinha quase que uma dedicação exclusiva na pós, porque lá você precisa fazer estágio, você precisa estar no dia da aula teórica. Então, eu conciliava 3 vínculos quando isso tudo aconteceu. E para mim, realmente não fazia mais sentido. A partir do momento, Bruno, que eu comecei, né, a tratar o meu cliente da forma que eu não gostaria que a minha mãe fosse tratada, eu pensei, aqui não é mais o meu lugar, estar aqui não faz mais sentido para mim. E aí, Jaque, da onde veio o empreendedorismo, né? Eu pensei, o que eu posso fazer para migrar? Se o médico pode, se o fisioterapeuta pode, se o podólogo pode, por que eu não posso? Por que eu tenho que ficar aqui 365 dias do ano ouvindo pipipi, sem ver a luz do sol, porque o hospital, na maioria das vezes, não tem janela. Sim. Congelando, trabalhando. Por que eu tenho que ficar aqui? E aí, o que eu fiz? Conversei com meu marido e falei, bom, vamos começar com home care, que é o que eu sei fazer. Né? Eu sei cuidar, então vamos, isso vai ser mole. Isso foi que ano, mais ou menos? Foi em 2017, 2018. Foi quando você teve o diagnóstico e você falou, agora eu vou ter que mudar. Agora eu vou ter que mudar. Agora e aí, o que eu vou fazer? Home care. Home care. E aí comecei... Só uma dúvida, desculpa. Você foi técnica também? Sim, fui técnica de enfermagem 5 anos. E aí... 5 de técnica e 5 de enfermeira. Você pagou a faculdade de enfermagem com o técnico. Sim. Tá. Já se desdobrando já para conseguir melhorar um pouquinho. Foram 10 anos aí de muita luta, né? Porque Sim. estudar e trabalhar... Sim, tá. Isso mesmo. Eu fiz o curso técnico e aí eu saía, atuava como técnica, saía do hospital, ia para a universidade à noite. Então, foi assim até se formar, né? 5 anos. Você fez 5 anos também. 5. E aí, fiquei como enfermeira, como técnica. Comecei com home care. Não tinha grana para começar, ganhava R$ 2.097 como enfermeira. Na rede privada, uns 3 mil, dava uma renda de 5 no final do mês. Após, não ganhava nada, mas não tinha tempo. Morava no hospital, visitava a minha própria casa. E aí, eu comecei com home care. Pedi dinheiro para o marido, eu não tinha cartão de crédito. O que eu fiz? Uma página no Instagram de uma empresa de home care. Achei que eu ia fazer parceria com vários médicos e que ia ter vários clientes. Fiz um site, falei, opa, um site, agora eu tenho um site. Chique. Várias pessoas vão me encontrar. E aí, a surpresa aconteceu. Eu não aprendi na universidade o que era empreender. Eu só aprendi a distribuir currículo, estudar para concurso público, residência ou esperar a vaga de algum candidato. É verdade. Eu só conhecia essas portas. E aí, comecei a empreender. E aí, estive ali na realidade.
criei empresa de home care e não tinha um paciente. Cadê o paciente? É curioso isso, né? Porque eu também tentei empreender em 2017 e eu fiz exatamente esse movimento. Eu criei uma clínica para tratar pessoas com feridas, só que eu tinha 0 pacientes. Zero Então eu paciente. fiz todo o investimento de abrir uma... Porque também eu não sabia como fazer, né? Eu tinha a ideia, tá, vamos empreender. Feridas, ok, era uma área que já me familiarizava. Mas fazendo um corte, né, acho que rápido, pro antes e agora, acho que de aprendizado, até pra gente gerar também reflexão, é que, tipo, eu comecei do jeito errado, Sim. né? A gente começou tentando botar verdade. o burro na frente da carroça. E o que tem a ver carroça, com tudo com o que ela falou, e que a gente já falou, tá em outro episódio de podcast, que é que na universidade eles não ensinam a gente a empreender, eles não dão nem essa opção. Eu nunca ouvi falar isso na faculdade, né? Então as opções são concurso, viver de plantão, ou então você brigar por uma cadeira na própria universidade. Isso. Né? Você Exato. seguir os passos de um professor, de um orientador. Eles não falam sobre muito você limitado, empreender, né? é limitado Sim. demais. Para mim, quando eu fiz faculdade, bem sucedida era a minha professora, que eu achava que ganhava, sei lá, 15, 20 mil reais, eu não sei até hoje, mas deve ser por aí. Sim. Tem a professora de 200 anos que está lá na faculdade. Universidade, exato. E foi isso. E como é que foi dessa parte do home care, assim? Você abriu e falou, e agora? Cadê os pacientes? Como é que eu vou atrás deles? Como é que eu capto esse Como é que eu eles capto? aparecem? O que eu faço? De E que aí, que eles, o que eles O comem, que eles né? comem, o que eles bebem, onde eles estão, Onde onde eu eles caço estão. essas borboletas, É. porque tá difícil. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, vou fazer um site, vou ver o que vai dar, nada. Passaram-se 1, 2, 3, 4 meses. Eu falei, vou fazer um voucher de vinho, vou procurar parceria nos... Gente, eu não... De Vamos, vinho? vamos dar um jeito. Eu falei, vou fazer um voucher de vinho da Lidador e vou dar de presente para os médicos para fazer parceria. É o que eu posso fazer, gente. Que loucura, né? E aí, nada de cliente. Mas ela falou, olha só, foi uma ideia ruim, É, eu não, achei tá? muito Eu achei a legal. ideia boa, mas é que eu achei engraçado, porque eu não sei, imaginei que você fosse falar isso. E qual era o nome da empresa? Rio Quer Cuidadores. Rio Quer Cuidadores? Se você pesquisar, tem a página ainda, tudo até hoje não existe mais. Tá. E aí, os meses foram passando, a gente investiu no profissional para criar o site, para fazer isso, para fazer aquilo, não tinha retorno. E aí eu falei, bom, conversei com meu marido, vamos contratar uma empresa de marketing para fazer essa divulgação pra gente. Já que a gente não está conseguindo, então a gente não sabe vender. E aí eu contratei essa empresa, paguei o que eu não tinha, deixei meu marido no vermelho e adivinha, os clientes não apareceram. Não apareceram. A empresa de marketing também não ajudou. Nada de errado com a empresa de marketing. Sim, É que eu lógico. entendi que eles não entendiam do meu produto, do meu serviço. Né? Eles não... Quem Você mais não sabia poderia falar? também passar Isso que eu muito, falo, talvez né? você Eles- ainda estivesse conhecendo o seu Até o seu eu estava serviço. conhecendo, eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu falei, não, agora que eu tô no vermelho, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer esse negócio acontecer. Porque eu tava com transtorno de ansiedade, tomando psicotrópico com uma empresa falida. Que não tinha um E paciente. falindo teu marido ainda. E falindo meu marido. E aí, isso ainda conciliando com os plantões. Isso que eu ia falar, você ainda estava nos plantões, Sim. tentando fazer dar certo Tentando e fazer dando dar voucher certo. de vinho. Sim. E bebendo Dando voucher. vinho com psicotrópico, caso não der certo, a gente... Dando voucher para os médicos e ainda sem paciente, porque eu não sabia fazer isso com intencionalidade e estratégia, Lógico. né? Então, Esse foi teu primeiro contato com marketing, assim? sim, exato. Meu primeiro contato. Foi no susto, né? Até porque eu achava que era no amor, né? Tipo, vou cobrar no amor, né? Aham. E aí essa visão Sim. foi mudando, eu comecei a estudar, fui procurar cursos de marketing, vendas. Eu lembro que a primeira coisa que eu fui estudar foi SEO, de como ranquear o meu site no Google para eu ser encontrada. Foi a primeira coisa que eu fui estudar. Eu falei, não, eu tenho que ser vista. E aí eu fui estudando, aí apareceu um cliente ali. E aí o que aconteceu com essa cliente? Ela foi a óbito 1 mês depois. Ah, Gente, foi exatamente isso. E aí, um dia lá no plantão... aí você nem contabilizou. essa Não, cliente. nem contabilizei. Não chegou nem pagar inteira, né? Aí entraram Tadinho. alguns clientes e tudo mais, eu tentando ver uma luz no fim do túnel, gerar equipe ali, né? Contratar pessoas e tudo mais. Nossa, que outra dificuldade que eu tive, encontrar uma equipe para prestar esse serviço junto comigo. E aí, no plantão, em um atendimento de uma mulher em trabalho de parto, ela perguntou assim para mim, Jaque, você
conhece alguém que faça consultoria de amamentação? Ou que coloque o brinco na minha filha? Ela tava parindo e perguntando, já. Fiquei pensando, eu Eu acho que eu posso acho que fazer eu posso isso. ser essa pessoa. E ganhar um dinheiro lá, do lado de fora. E eu comecei a estudar a área materna infantil. E aí eu falei, cara, a enfermagem pode ter lágrimas de felicidade, não só de tristeza aqui na UPA que eu vivia, no meio de uma comunidade com tiroteio, me jogando no chão. Nossa, a enfermagem tem um lado bom da obstetrícia. Eu me especializei em obstetrícia e fui fazer curso de consultoria em amamentação e tudo mais. E aí comecei a atender. Eu falei, bom, eu vou criar uma segunda empresa de uma que é falida. Aí eu criei a Rio Care Moms. E aí fui eu atender clientes de consultoria de amamentação e de furo de orelha. Esse já foi mais fácil de captar? Esse foi mais fácil para mim. Como é que você fazia? Porque eu já entendia um pouco de vendas, eu já tinha estudado um pouco para Rio E era Care. internet? A maioria das minhas clientes, até hoje, elas chegam mais pela internet. Mas você, enquanto você fazia obstetrícia, você migrou para um hospital... Você saiu totalmente do hospital? Não, eu continuei. Continuei na mas UPA. mas lá não tem lá não tem sala de parto. Não tem, mas às vezes chegavam umas ou outras em Mas trabalho ela de falou que parto o na máximo- UPA. Não, sim, mas é o que eu tô perguntando, porque, por exemplo, se ela vai para um hospital, o que eu, Camila, pensaria se fosse faria obstetrícia e tentar trabalhar num hospital onde tem atuação do enfermeiro obstetra para captar cliente, exatamente. Não. Você não fez isso. Ela só não queria estar no hospital, né? Eu só não queria estar no hospital. Pelo amor de Deus. Eu fiz o estágio, porque a obstetrícia você precisa cumprir aquelas 20 horas de parto, pré-natal e tudo mais. Só que eu ainda não queria mais estar no hospital. Eu queria ralar peito no hospital. E aí fiz a obstetrícia, comecei a fazer consultoria de amamentação e o brinco. E aí eu vi que em um mês eu já estava ganhando mais do que eu ganhava em um emprego, que eu ganhava R$ 2.097 como enfermeira. Gente, esse valor é marcante, Esse estava né? fácil de bater, né? E aí eu falei assim, bom, acho que eu vou abandonar minha pós na Fiocruz. Porque eu preciso de tempo para atender os clientes. Fazendo pós, com 2 empregos, falei, eu preciso ter tempo. Você aí eu fazia saí. pós de quê? Eu fazia infecto na Fiocruz. Olha Ai, só, gente, coisa é. totalmente aleatória. Tava uma confusão, era home care com... A gente aprendia que após ia trazer É o uma que vai dar valorização. liberdade, né? A gente falou isso no outro episódio. A gente aprende que a gente tem que fazer várias, né? Pra saber tudo, para o nosso currículo estar super cheio, que é isso que vai garantir o nosso sucesso. Chegar lá na hora, não adianta de nada. Exato. E aí eu tranquei a pós, pedi para sair, uma pós que eu precisei fazer um processo, que outras pessoas queriam, eu falei, não quero. E aí me dediquei aos atendimentos. Então, saía do plantão, ia atender. Chegou um momento que eu falei, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E aí eu pedi o desligamento depois do hospital privado. Eu falei, não quero mais. Foi o último que você saiu? Não, o último foi a rede pública. Porque foi a Maré. pública foi a Maré. Porque a rede pública, ela tinha uma escala melhor. Apesar do salário ser mais baixo, a escala na UPA na época era 24 por 120. Tomava pouco tempo, né? Eu uma não vez sei. na semana. Exato. Eu não sei como que tá hoje, mas Um tiroteio na semana. um tiroteio na semana. A chance de morrer era menor, né? Exato. E aí eu continuei migrando. E aí nas minhas férias da UPA, fazendo os atendimentos, eu fiz o cálculo. Eu ganhava mais, quase o triplo. Não volto nunca mais. E aí eu fiz o cálculo, eu falei, eu tive medo, obviamente, mas eu falei, não, eu vou virar essa chave. Eu cheguei lá, voltei. E qual foi o ano? Isso foi em 2020. 2020. E antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes. E esses seus clientes estavam todos vindo do Instagram? Da internet. Da internet, indicação. Google. Ah, sim, boca a boca. Boca a boca, Google também. Instagram. Eu criei canal no YouTube. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver que tem vídeo eu bem novinha, 6, né? 24 anos atrás, 5, fazendo vídeo, divulgando meu serviço, assim. Mas fazendo do jeito que dava, da forma que dava. Né? Mas é isso mesmo. E aí assim que a gente aprende, foi isso né? Que te trouxe, foi isso que te trouxe aqui. Fui fazendo vídeo. E as clientes começaram a chegar, indicação uma para outra. Eu falei, não, vou pedir o desligamento. E aí eu saí e fui montando meu próprio horário. Não comecei com consultório, fazia 100% domiciliar. Não tinha consultório, nada disso. E o home care? E aí tinha cliente do home care. Aí tava fluindo, que eu aprendia. Então home você care começou continuou. a fazer os dois. O home care tem você tem as duas vertentes, então.
Tinha, agora não mais. Na Mas verdade, você- eu estava empreendendo com 3 áreas diferentes da enfermagem. O home care, a área materno-infantil e o ensino, que veio depois. E Legal. aí, eu acabei. Hoje a Rio Care não existe mais. Eu encerrei. Não tinha como gerir tudo isso, É muita fazendo coisa. tudo isso. Tem que escolher, né? Tive que escolher. E aí fui indo nos atendimentos, as colegas começaram a me perguntar, Jaque, você ensina? Aí veio lá a pandemia também, né? Jaque, você ensina? Eu comecei a ensinar presencialmente, com 2 colegas na turma. As pessoas ficam assim, nossa, mas as nenéns não choram no atendimento que você faz. Você não ensina isso não? Quero fazer isso também. E as colegas que viam que eu tinha saído do plantão não acreditavam, me chamavam de doida. Mas você não vai ficar aqui no plantão? Aqui a gente tem carteira assinada, aqui a gente tem plano de saúde. Eu falei, A lá falsa também. segurança. E aí eu comecei a ensinar presencialmente. Na pandemia eu fui para o digital. Comecei a ensinar no digital também, não tinha como montar turma presencial. E aí, hoje são mais de 5.800 alunas Que legal. atuando com Legal. o método que eu comecei lá atrás. Que E legal, né? essas alunas são de amamentação e furo de orelha? Não, Ou são coisas separadas? só a perfuração. Só a perfuração. Porque hoje, o que eu fui entendendo? Aí depois dos atendimentos domiciliares, eu abri o consultório, eu vi essa demanda, vi que não tinha profissionais no consultório, que os clientes estavam pedindo, e aí eu fiquei ali migrando, fazendo nos 2, né, no consultório e no domiciliar. O curso presencial era no próprio consultório, e aí as alunas foram chegando alunas de outros estados. Eu falei, gente, eu não vou conseguir dar conta disso. Aí eu tive mesmo que ir para o digital. E aí eu optei só pela perfuração, porque a consultoria, ela toma muito tempo. A cliente que quer a consultoria de amamentação, ela não quer marcar. Ela liga e fala, eu quero para ontem. Pra já, porque Eu ela quero tá para hoje, sofrendo, que né? o peito está doendo. Eu sei exatamente como Exato. E aí eu escolhi não focar tanto. Eu faço quando a cliente está no consultório, que ela me pede, aí eu vendo ali o serviço a mais para ela, ou quando eu estou na casa, ela me pede, eu faço, levo o laser junto comigo, mas divulgar em massa não, porque exige muito de mim, de tempo. Então eu foco mais no furo, porque o furo eu consigo agendar ali a cliente bonitinho no consultório. E aí é isso. Aí comecei a ensinar para as alunas e hoje são 5.800 alunas. Tem uma pós-graduação em perfuração humanizada avançada. Criei o congresso. Você criou essa pós? Sim. Que legal. Já existia alguma pós? Em perfuração. Que legal. Não E aí, como é que existia. foi? Como é que foi esse Como é que foi esse processo trajeto de aí? criar? Como é que se cria uma pós? Então, vou te contar. A perfuração, o enfermeiro, né, os profissionais de enfermagem têm o parecer do conselho. Só enfermeiro? Não, tanto técnico quanto enfermeiro. Tá. Na verdade, Bruno, eu falo isso porque é a verdade. Qualquer pessoa pode atuar, independente da formação profissional. O que acontece é que o farmacêutico... Tanto que tem o body piercing, né? tem o body piercing. Então, eu não posso dizer que é uma área privativa do enfermeiro, porque não é, porque existe o body piercer, que tem o seu estúdio, enfim, e que trabalha. O farmacêutico, ele tem uma RDC que autoriza que ele faça perfuração também. Então, não é privativo, né, nem do enfermeiro. Então, qualquer pessoa pode atuar. E aí, dentro da formação, que ela se chama Escola do Furo Humanizado, dentro da formação, eu fui buscar um conteúdo técnico-científico de perfuração para trazer para as alunas. E o que eu encontrei? Nada. Porque os pareceres do conselho são bem recentes. Hoje nós temos pareceres em mais de 11 estados do Conselho de Enfermagem. Mas eu não achei bibliografia. Eu achava só intercorrências falando mal. E tudo um conhecimento muito empírico. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí surgiu a ideia da pós-graduação. E eu falei, Para poder fomentar a pesquisa científica. Exatamente. Legal. Exatamente. Eu falei, eu preciso formar profissionais que estão dispostos a fazerem diferente da perfuração humanizada. Também, né? Porque por que eu estou prescrevendo uma compressa de soro fisiológico 0,9% como enfermeira, vocês que são especializadas em feridas, né, em tratamento de feridas? Mas eu ficava pensando, por que eu prescrevo hoje um soro 0,9% para tratar um granuloma, se eu, como enfermeira, posso tratar isso de outras formas? Não com soro 0,9, que vai demorar séculos para esse granuloma desaparecer. Então, a pós-graduação veio com esse intuito mesmo, de elevar o nível para as pessoas entenderem que não é só um furo, que tem anatomia. Bruno, hoje, dentro da formação, eu tenho 3 aulas de intercorrências. Então, uma básica e 2 avançadas. Tem mais de 15 tipos de intercorrências que podem acontecer ali dentro da perfuração. Um abscesso, um granuloma, né, uma pericondrite.
que o profissional tem que estar habilitado para Ele tá lidar apto, com né? isso, né? Para Uhum. encaminhar para o profissional para tratar ou até mesmo tratar. Então foi assim que surgiu, após. Assim que surgiu a pós, né? Para você Exato. poder E como é que validar esse trabalho Exato. belíssimo, né, que está sendo feito. como é que Exato. se valida uma pós? Então, você hoje, né, pode buscar uma universidade para ser sua parceira. Eu já tinha esse vínculo com a universidade, por quê? Porque o curso, a Escola do Foro Humanizado, ele tem um vínculo já como nível de extensão universitária. Uhum. Não é só o curso livre, né? Tem a classificação do curso livre, tem a classificação do curso nível de extensão universitária. Então, ele já estava chancelado a essa universidade que tem o reconhecimento pelo MEC, Do né? MEC. A Uhum. universidade tem a chancela do MEC, não é o curso, é a universidade. E aí eu já tinha essa parceria e eu propus para eles a criação que dessa ótimo. pós. Uhum. Então eu já tinha o nível de extensão universitária e eles abraçaram a causa. E aí Eles eu desenhei. entram como afiliados ou você tem que pagar alguma Não, coisa? você paga para a universidade Uhum. os certificados ali que você emite, Cada você paga certificado. e você Entendi. paga uma taxa também para a universidade para ser ali parceira da Pra ser universidade, chancelado, né? entendeu? Entendi. E a sua pós é online? É online. Totalmente, 100% online. Eu tenho encontro presencial com as alunas, né, para trazê-las ali para a prática e tudo mais. Eu faço encontro presencial, mas o conteúdo teórico É todo online. todo Legal. online. E é tudo online, gravado. tudo gravado. Tem encontros semanais também. Uhum. Então, por exemplo, eu faço consultoria com as alunas, porque dentro da pós eu não falo só da parte técnica, eu falo também de business, de negócios. Então, eu tenho alunas hoje que têm um consultório de enfermagem e que elas estão contratando profissionais para atuarem com elas. Então, eu ensino como que você Como vai contratar contratar. uma pessoa, como eu já contratei para trabalhar comigo no consultório. Entende? Então, é visão de empresa, De que negócios. também você, após, ela vai falar sobre A técnica. a técnica, mas ela vai falar também sobre como gerir uma empresa que presta esse serviço. Exatamente. Que hoje é o que você tem. Sim, hoje eu tenho consultório e eu tenho hoje profissionais trabalhando, atuando, sem eu precisar estar no consultório. Sim. Então, eu passo para elas a minha vivência, né? O que eu construí, o que eu fui construindo de gestão, de contabilidade, o que pode, o que não pode, junto com a equipe. Por exemplo, uma dificuldade, fazer o tráfego lá nos anúncios. Uhum. Então, eu coloco as alunas para terem um contato direto com o meu gestor de tráfego. Então, o meu gestor, ele faz parte do corpo da pós-graduação. Então, ele ensina para as alunas o que ele faz lá no tráfego para trazer que elas clientes para aprendam mim também. E aí, me diz uma coisa, mas hoje em dia, essas pessoas que trabalham para você, são seus braços? Sim. Por exemplo, você vai viajar, você vai buscar o Chico na escola e surgiu 2 atendimentos, alguém vai atender Sim. essas pacientes em seu nome, usando Também o seu tenho método. assim, mas eu também atendo. Você também ainda Também. atende presencialmente. Amanhã eu vou atender. Porque tem gente que quer que seja você. Sim, eu tenho clientes que querem que seja Eu o ia querer que atendimento fosse comigo. você. Exato. É porque quando a minha filha nasceu eu não sabia, mas não, eu ia querer que fosse você. Com certeza. Eu faço às quintas e faço alguns atendimentos domiciliares ali perto de casa. Só que aí eu tenho equipe que nos outros dias que eu não posso atender, o meu consultório é no Nova América, em Del Castilho. E aí lá tem um fluxo muito grande no final de semana. E hoje, assim como vocês, como eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses, eu quero estar com ele. Eu não quero estar lá no sábado sempre atendendo. Eu faço ali uma escala, eu vou, outra, a minha aluna que está comigo vai, mas eu quero estar com ele. Lógico. Né? Então, eu penso da Jaque no plantão lá atrás, que estava trabalhando em 2 empregos, que ainda não era mãe, que não ia ter tempo para ficar com o filho. Sim. E hoje eu prezo por isso também. Então, lá na pós, a gente aborda essa parte mais aprofundada de business, de negócios. E as suas alunas se tornaram suas funcionárias? As minhas alunas, elas fazem parte do time e elas ganham e crescem junto comigo pela quantidade de atendimento que elas fazem. Então, elas vão ganhando ali. Quanto mais elas atendem, mais elas ganham. Legal, legal. Isso é bacana, né? Porque eu também trabalho com mentoria. Então, eu vou tendo também braços, porque é muito bacana, né? Porque além de você dar a tua visão, eles vão seguir as recomendações do que você faria. Exato. É claro que haverão alguns pacientes que é ótimo também, que a gente tem esse privilégio, né, de ter essa preferência, mas que é muito legal esse trabalho, eu acho muito legal. Muito mesmo. Esse trabalho de furo humanizado, eu nunca imaginaria que isso pudesse ser escalável, sabe? Sim. Eu já
assim, falando um pouco de mim, né? Eu não sou estomaterapeuta, eu sou enfermeira pediatra e neonatal. E o meu caminho, eu queria ter ido para o caminho de orientações, né, quanto à amamentação. Que legal. Eu almejava, né, amor, falava muito sobre criar uma empresa para ajudar as mulheres a ter os primeiros cuidados do bebê. Eu não tinha pensado em furo humanizado, depois eu passei a pensar em acrescentar isso, mas a minha ideia é porque as pessoas não sabem como cuidar do coto umbilical, não sabem dar o primeiro banho, as pessoas não sabem trocar fralda, né? Não, as pessoas não sabem. A amamentação é difícil demais. Verdade. Eu contratei a gente contratou uma consultora um dia, e eu crente que eu ia tirar de letra. Eu falei, já estudei isso, eu sei. Menina, e eu com 15 dias, corta eu com 15 dias, e né? eu fazendo laser Pós e ordenhando, fazendo laser. Ele massageando meu peito, empedrado, fazendo laser, eu chorando, e assim, 15 dias em crise, e eu falei assim, cara, eu sou um fracasso, né? Como é que eu pensei em trabalhar com isso? Eu não consigo, porque quando é com a gente é totalmente diferente. E, então, assim, eu já tinha pensado nisso, mas eu não tinha pensado no furo humanizado de orelha e não imaginava que tinha um universo tão grande, né? Que podia estar um negócio tão legal. Isso, né? E quando a gente vira mãe é que a gente se dá conta dessas coisas também, que a gente vai caindo na realidade, né? Porque foi isso, eu virei no hospital e falei, alguém indica alguém para fazer um furo? Eu quero que seja uma enfermeira, eu queria que fosse uma enfermeira, né? Eu não queria que fosse um body piercing, uma farmácia, nada disso, né? E eu queria saber qual foi a sua virada de chave, que momento que você lembra que foi a sua virada de chave, assim, pode ser tanto profissional ou pessoal, assim, de você falar, tudo bem, teve a sua crise, né, que eu acho que foi um momento, quando você constatou que estava tendo crises de pânico, de ansiedade, mas que você falou assim, pô, peraí, isso aqui tá virando um negócio mesmo, esse furo da orelha vai ser o meu foco. Sim. Né? Ou então, tipo assim, teve algum post no Instagram, alguma coisa que viralizou, que te deu um start? Eu lembro, assim, claramente, quando o furo ele entrou na minha vida, a consultoria de amamentação, que eu via isso como uma renda extra. Lá no início. Eu pensava como uma renda extra. Então, até o momento que eu tratei como uma renda extra, ele foi uma renda extra. Mas, a partir do momento que eu comecei a olhar e falei, não, isso realmente pode virar um negócio, as coisas mudaram. Né? As coisas mudaram. Então, foi a minha própria crença, o que eu acreditava no meu trabalho, sabe? Olhar para ele e falar assim, eu posso ir além. E aí eu comecei a oferecer outros serviços atrelados. Então eu via que, como você falou, é extremamente escalável, porque eu consigo oferecer outros serviços. Então a cliente que entra lá no consultório, eu posso fazer consultoria, eu posso fazer o laser na mama. Eu não atendo só nenéns, eu atendo também adultos. Então um adulto que chega, ele compra uma joia que não vai dar alergia. Muitas pessoas chegam ali, com ouro, com eu vou isso, fazer com também. aquilo. E aí eu apresento a joia biocompatível que eu trabalho. O adulto vê que eu uso um anestésico. O adulto vê que eu uso 17 técnicas não farmacológicas para o alívio da dor. E aí o adulto também vem nessa busca por um serviço menos traumático. Então, eu entender que não é só aquele furo, que eu posso oferecer outros serviços, aumentar o meu ticket e crescer mesmo. Hoje, para mim, é um negócio. E eu penso assim, muito grande, eu sonho muito grande. Eu falo para as minhas alunas, gente, um dia eu vou ter uma loja lá dentro do shopping, eu vou fazer atendimento lá dentro, um dia eu vou vender franquia para o Brasil inteiro. Ué, mas eu acho que mesmo. Tá bem Isso. Eu falo para as alunas, eu vou ser a Natália Beauty do Furo Humanizado. Não sei se pode falar, corta. Pode falar. Pode falar, eu falo, sim. você é a Natália Beauty do Furo Humanizado, porque eu vou ter um ecossistema. Hoje eu já vejo que o Furo Humanizado é um ecossistema para poder ensinar, para poder atuar. Eu não contei para vocês também, mas eu organizei um congresso de perfuração humanizada para unir as profissionais ali, você viu, né? Para unir as profissionais presencialmente, que nesse congresso a gente não só aborda um tema científico, mas também a gente trabalha ali venda, marketing, empreendedorismo. Eu trago outros profissionais da enfermagem para estarem ali também. Então, é isso. O livro. Eu acabei de escrever um livro de perfuração humanizada. Então, olha quantos braços eu consegui tirar dali. De um furinho, Sim, não só o atendimento. De um furinho. De um furinho aqui.
Exatamente. Gerou um ecossistema Desculpa perguntar, infinito. quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ai, você é nova. É daí que eu tenho 34. Mas assim, quanta coisa você já construiu com Sim. 33 anos? Exato. Escreveu um livro, Aham. criou uma pós, Em fez um 4 anos, congresso. né? Exato. Fez um congresso, olha isso. Eu tenho certeza que você vai ser a Jaqueline Beauty, né? Exato. E aí eu falo assim, gente, sonhar pequeno e alto, é pequeno e grande, dá o mesmo trabalho. Então, eu vou Sim. sonhar que eu vou ser uma enfermeira, que vou construir um legado para a enfermagem e tirar essa venda, sabe? Porque eu vejo que muitos profissionais querem, mas têm medo. Querem, mas acham que precisa de muita grana para começar. Eu não nasci em berço de ouro. Meu pai, ele era vigia, minha mãe é professora. Meu pai não fez nem o ensino médio. Meu marido é professor. Então, não foi sorte. E você já recuperou o cartão lá do marido? Já. Agora, meu marido trabalha comigo. Ele continua dando aula, Sim. mas o meu marido, ele trabalha comigo, tá nessa junto comigo, me ajuda na gestão. E assim, não foi sorte. Foi uma construção, foi coragem. Eu tive medo, eu não tinha grana para começar. A gente estava falando de hater ainda há pouco. Uhum. Teve um que chegou no meu Instagram e falou assim: que empreendeu o quê? Só enfermeira que empreende, é só a mulher de médico que empreende. Que absurdo. Como assim, gente? Que pensamento é esse, né? É que a gente estava falando nos bastidores, né? Que a Jaque comentou que ela não consegue responder alguns directs, né? Já que Sofreu uma censura agora. Sofreu uma censura por algumas denúncias de provavelmente pessoas que estão tentando sabotar. E isso é muito triste, é muito grave, porque por que você faz isso? Por que alguém faria isso, né? E a gente comentou até no episódio anterior que é um pouco da inveja daquela pessoa que às vezes zomba de você, mas na verdade não tem coragem de estar fazendo o que você está fazendo, né? Exato. E aí acaba querendo minguar o seu negócio, né? Ainda bem que, graças a Deus, você não precisa disso, mas às vezes é isso, algumas mensagens legais ou importantes se perdem, ou então fica recebendo hater, porque as pessoas simplesmente têm preguiça de se movimentar, ou medo de se movimentar, e acham um absurdo. É que isso, alguém esteja fazendo isso. E o pior, a maior parte delas são da enfermagem. É a própria enfermagem dando tiro na enfermagem. Tipo assim, ai, que enfermeira metida. Ela só mulher de médico. Ou então, digamos que você fosse esposa de médico. Só conseguiu porque é esposa de médico, senão não conseguiria. Então, tira todo o seu mérito. Né? Exato. Né? Então, isso eu acho que é para justificar o fracasso, né, ou a incapacidade da própria pessoa. Do sucesso dessa pessoa. Diz sobre a pessoa, né? Mas é muito triste isso, porque você tá ali lutando para fazer o seu dar certo. A gente sabe também, por também empreender, o trabalho que dá. Cara, o Bruno passa o dia inteiro fritando a cabeça para pensar em todos os braços que ele pode alcançar dentro do negócio dele, encontrando todos os braços, né? Formas de fazer isso acontecer, formas em relação a marketing, em relação a mindset, em relação a inovar, porque a gente tem que inovar o tempo inteiro, porque senão fica cansativo o conteúdo, né? A gente não quer falar mais do mesmo. A gente quer falar bem, de forma certeira sobre algo. E aí vem o outro que está ali só, tipo, jogando pedra em você, e você fala, cara, eu tô gratuito, eu tô do teu lado, né? Tipo assim, vem comigo. O que tinha o post? Foi o que? Um Reels? Não. Foi um dia eu acordei, foi em novembro do ano passado, inclusive hoje faltam 21 dias para o desbloqueio acontecer. Você tá congelada por um ano. Por um ano, 365 dias, novembro do ano passado, aproximadamente, na primeira semana de novembro, eu acordei e entrei no direct e estava lá. Você não pode enviar mensagem por 365 dias. E você já tinha uma base boa de seguidores? Já, na época, sei lá, tinha uns 100, mais ou menos. Legal. E aí eu olhei e falei, meu Deus, piada, pisquei, desloguei, loguei de novo. Foi um tilt que vai passar. Eu falei, que tilt? Aí entrei no Google, falei, deixa eu ver se está acontecendo algum erro aqui na plataforma para ver. E aí depois eu fui rolar o feed e tinham várias mensagens, assim, de ataque mesmo. Eu não sei se compartilharam o meu perfil em grupos. Eu não sei. Eu sei que tinha um monte de mensagem, assim, de graça, atacando de graça, sabe? Falando coisas absurdas. Falando do meu carro, uma enfermeira que tem um carro desse, tipo, meu carro é um carro super simples, assim, pra mim no Rio. E que não fosse, gente. Ué, como assim uma enfermeira que empreende tem um Ford Ka? Eu falo assim, gente, olha só, vocês não conhecem o Rio de Janeiro, né? Que coisa, né?
Então... Querendo dizer que você estava... assim, era um Assim embuste, você não tá né? andando de ônibus, né? Tipo isso. E aí uma outra mensagem assim que eu me lembro você só fala com o enfermeiro, todo mundo pode atuar, que ridículo. Sabe, umas mensagens assim muito aleatórias. Aí eu olhei aquilo e eu fui buscar resposta para aquilo que estava acontecendo, né? E aí, num primeiro momento, eu fiquei desesperada, obviamente, não vou dizer assim para vocês, eu não foi nada, né? fui tranquila. Não, eu fiquei impactada. Afinal, quando a gente vende, a gente precisa de conexão com quem está ali. Sim. E no direct é uma forma de fazer isso. Sim. Então, em um primeiro momento, eu dei uma travada, mas depois eu pensei, não. Um empreendedor Lembrou da Jaqueline lá do hospital, que falou assim, Exato, cara, já passei por coisa pior, né? Já passei por coisas piores. E o meu negócio não depende única e exclusivamente do Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, eu uso um e-mail marketing, que eu falo com as pessoas por outros canais. Eu tenho um WhatsApp. Sim, lógico. Né? Então, eu não vou... Fiquei meio assim no primeiro momento, mas eu falei, não, eu vou arrumar uma solução onde a maioria das pessoas vão ver problemas. Sim. E aí eu comecei a comunicar isso com a audiência. Eu não podia responder aquelas pessoas que estavam ali. Entrei em contato com o Instagram para entender o que estava acontecendo. Eu falei, bom, o que eu estou fazendo? E aí eles me deram essa devolutiva, entre aspas. E aí eu pedi ajuda jurídica, nós processamos a plataforma. Por quê? Não tinha nada que provasse. Mas já saiu algum resultado? Não. Já. E negaram ou você ganhou? Não, eu ganhei, só que eles não me desbloquearam. Mas porque... eles te indenizaram? Ainda não. Mas vão. Eles estão na multa diária agora, né? Porque como eles não cumpriram a sentença, eles vão ter que me pagar. Que bom, assim, então agora que demora, então. Vamos deixar a multa eu falei, aí olha só, o problema que me geraram de cortar o meu direct, minha live, aí comecei a fazer a live. Eu falei, bom, eu não tenho direct, vou me comunicar com a audiência pela live. Comecei a abrir a live, quando batia 5 minutos... Não, o som. Eu continuava falando, mas a galera no chat está sem som, tá sem som, tá sem som, tá sem som, tá sem som. Infelizmente, o Instagram vem censurando muitas coisas, né? A gente vê até agora nessa época política agora, né? Quantas contas foram derrubadas, a gente não pode mais falar algumas coisas que... Engraçado que muitas coisas absurdas são faladas e outras... Na televisão, né? Não, até no próprio Instagram. Então, assim, na verdade, é um grupo seleto que não pode, a gente não sabe quem. Exato. E todo mundo, Jaqueline, eu vejo... A gente sabe. Não, Jaqueline com certeza a gente já sabe que não. Que não pode. Mas o furo da orelha deve ser muito ofensivo, né? Aos que não têm furo de orelha. Né? Mas acho que... eu já ouvi dizer que a plataforma do Instagram, ele é muito ruim de essa parte administrativa deles de responder e de se posicionar, de resolver problemas, eles são péssimos. Já ouvi muitos influenciadores grandes e outros até menores falarem isso. Nossa, é muito difícil resolver as coisas com o Instagram, volta e meia dá problema, eu reclamo com o suporte não faz nada, não tem essa resposta. Infelizmente, a minha conta só não foi derrubada porque eu tinha verificado na época. Aliás, eu tenho, né? Então, por isso que não derrubaram totalmente. E aí, eu entrei com o advogado e tudo mais, eu ganhei, né, como eu te falei, só que não desbloquearam, porque é um algoritmo, né? É um algoritmo. Então, não desbloquearam, eu sigo bloqueada e vai acabar agora. E aí, eu falo, gente... Você vai fazer um aniversário de... vou fazer um aniversário. Vocês vão ver lá que vai ter bolo. Vai ter bolo. Bolo da censura. Eu faria. Já fiz até os registros, vai sair lá. E aí, eu usei isso do limão à caipirinha. Eu falei, bom, eu vou me comunicar com as pessoas. Aí eu fui pro WhatsApp, continuei. Aí eu fiz uma gambiarra. Eu falei, bom, o tio Mark, ele não sabe que eu sou enfermeira e que o mais dominava era fazer gambiarra. Se der um esparadrapo na tua mão, acabou. Ele não sabe o que vai sair. E aí eu fiz uma gambiarra no StreamYard, que faz ali a transmissão, né? Eu consigo colar o link do Instagram dentro do stream e transmitir para o Instagram. Então, eu conseguia fazer live fazendo essa gambiarra. O direct que eu perdi, eu consegui criar um outro perfil e fazer... Vocês sabem das automações, né? Que a gente manda ali pelo... Deixa um comentário. Isso. Eu fiz uma gambiarra Faz um foguinho, manda um foguinho. Isso, para receber não sei o quê. Eu fiz uma gambiarra com outro perfil e eu consegui interagir com as pessoas usando o meu... Gente, uma loucura. Foi muito enfermeira. Eu fiz uma gambiarra. Então, Mark. Eu não perdi. Por essa você não esperava. Não esperava. Eu falei, então não vai adiantar.
E aí, no final de tudo, essa caipirinha aqui, quem foi lá e denunciou? Os próprios colegas da enfermagem, que até empreendem, infelizmente, que a gente sabe, né? Então Carla? você sabe mais ou menos quem foi, né? A gente sabe porque os alunos pegam os prints lá e mandam pra gente. Eles são os Infelizmente, promotores, gente, né? é a enfermagem hospitalocêntrica que tá chegando no empreendedorismo, infelizmente. Que tá achando que é só É. colocar lá em prática e vai dar certo. Gente, não ganha nada com isso, continua lá. Exato. Não entendo. Exato. E aí agora eu falo assim, gente, meu filho vai ganhar uma indenizaçãozinha, lá vai ficar com o cofrinho vai ficar cheio. bonito. Olha que legal. Porque você né? tem como provar que isso impactou na tua... Sim, foi o que nós fizemos. Mas Teu sim, financeiro. poderia ter atrapalhado todo o negócio dela. Imagina se derrubou a Imagina conta isso. dela. É. De fato, entendeu? E assim, é isso. Ela recebeu um convite no Instagram para participar de um evento ou um podcast e ela não viu. Ela Sim. não pôde responder. Não pude, aí meu advogado Mas pegou o tanto todos de os aluno que registros. tu tem, a gente ia recuperar isso fácil. É. Porque a enfermagem, ela também tipo, É. tem a parte ruim, mas tem a parte também que é Sim, indignada. Claro, as alunas Igual a assim, gente, que eu acho que a gente só chega em algum lugar com indignação, né? Sim, claro, exato. E Então. aí as coisas foram acontecendo. Mas graças a Deus que né, já deu tudo certo, agora é Sim. só esperar cair na conta lá pro Chico. É na conta do Chico. Na Fazer conta o do quê, Chico. né? E me conta uma coisa, em que momento do Instagram também que você falou, caraca, tantos seguidores? Hoje você tem quantos seguidores? Acho que 197, mais ou menos. Vai ter festa dos 200 também, vai ter bolo dos 200. Quem sabe, acontece com desbloqueio. É. Eles não estão merecendo muita moral, não, né? Não mas- são para eles, são para os 200 Eu sei, mil eu sei. seguidores. É, Eu tô- pro eles que eu Instagram. digo o Instagram. Mas eu digo assim, em que momento você falou que começou assim, entrar seguidor, por exemplo, assim, a gente tem 8 mil seguidores. Uhum. Tá lá, todo dia entra um pouquinho, pinga, mas eu sei que tem uma hora que tem um boom, assim, que começa a entrar Sim. sem parar. Em que Aham. momento que você se deu conta que falou, cara, tô famosa aqui no negócio? Como que isso aconteceu? Como- Em qual momento? Como e quando você se deu conta? Se, tipo assim, um dia você olhou e falou, Foi um dia você intencional, acordou, você falou, vou ser assertiva para isso acontecer. porque a gente teve um colega médico que fez até uma entrevista aqui, que ele falou que um dia acordou e tinha não sei quantos mil, porque tinha viralizado uma questão lá. Algo seu viralizou? Não. Ou você percebeu e falou, gente, eu acertei aqui na forma que eu tô fazendo isso e como é que foi e quando foi que você... Não teve nenhum conteúdo assim viralizado, sei lá. Eu não sei o que é uma métrica de viralização, mas não sei o que 1 milhão, 2 milhões de talvez 1 milhão. vídeos, de views, né? Uhum. Não tive isso. Eu tive vídeos de 1 milhão, mas que que trouxe tipo 2 mil seguidores. Uhum. Não foi É, isso, uhum. tá? Mas isso é uma construção desde quando eu comecei. Não foi do dia para a noite. Foi uma construção. Por isso, inclusive, que eu acabei criando outro perfil e eu não migrei totalmente para o outro, porque não foi um vídeo que foi sorte que viralizou. Foi uma construção de vários anos. E eu vejo, primeiro, por que isso aconteceu. Porque a minha realidade é a realidade da enfermagem brasileira hoje. A galera tá com burnout, a galera tá com depressão, a galera tá com ansiedade e acaba se identificando. E você fala sobre isso no seu perfil? Sim, eu falo. Então tem uma questão da empatia. Sim, exato. Tipo, ó, o que essa mulher passou, eu passo por isso também. Então eu recebo relatos diários de profissionais assim, eu tô com depressão, eu fui assediada, eu moro no hospital, não tenho tempo para ficar com a minha família, eu tô com ansiedade, eu não tenho perspectiva de crescimento dentro do meu negócio, dentro do hospital, né? Eu tô aqui, eu não me vejo mais crescendo. É desesperador ver que isso é 100% e que o sistema de saúde não está caminhando para mudar isso, né? Sim. Que loucura. Exato. E o interessante, eu acho que agora a gente, como empresário, a gente consegue enxergar claramente que eles estão fazendo do jeito errado. Exato. Porque eles estão sobrecarregando Uhum. a maior mão de obra que existe da saúde. E como que isso pode dar certo? Entende? Não tem. A conta Você não vai vai pagar fechar. barato, aí ele vai Exato. chegar num teto ali de tipo, ou vai entrar, ou Estagnar. vai pifar, Não, vai entrar e aí vai entrar outro. pelo INSS também, tem muita gente entrando E aí você- afastado pela psiquiatria porque não aguenta mais, não consegue trabalhar. E aí que a qualidade, Sim. que a qualidade de atendimento, mas não dá.
as condições de trabalho são ruins, né? Como é que você, como Sim, empresário, como é que você enxerga cuida isso? de alguém eu não doente? consigo ver que isso vai dar certo, porque é uma matemática que não fecha. Exato. Você tem gente doente, Exato. infeliz, para entregar um serviço de cuidados a pessoas doentes. Tem doente cuidando de doente, porque o sistema É Exato. doente. entendeu. Só pode ser isso, né? Exato. É muito Então, doido. para mim foi isso aí. Eu vejo que as minhas seguidoras, elas se identificam com a minha história, Uhum. que eu vivi, que eu também já estive no mesmo lugar do que elas. Eu falo assim, gente, eu não sou vendedora de pós-graduação ou de curso. Eu ensino para vocês o que eu passei, o que eu vivi. Não tem nenhum problema deu certo, o que deu o que deu errado. Não tem nenhum problema para quem só ensina também. Mas eu mostro para elas que eu já estive lá. Então, essa identificação com a minha história, com a crise de ansiedade, com o burnout que está em alta hoje para os nossos colegas que estão lá depois da pandemia, eu acho que foi o principal fator. E outro fator também muito importante que eu não posso deixar de falar é o resultado das alunas. Sim. Porque as alunas que realmente aplicam, fazem tudo que está lá bonitinho, elas conseguem ter resultados. É claro que resultado não é da noite para o dia, e resultado não é em passe de mágica, que não tem passe de mágica. Tem trabalho duro, tem trabalho árduo. Muito estudo, Mas elas vendo ali a transformação de outras colegas que, assim como eu, saíram da assistência, ou outras até que conciliam. Tem alunas que tem um consultório que estão conciliando com o plantão, que não largaram. Uhum. Mas vendo histórias ali de outras profissionais, elas acabam querendo ficando também, encorajada, né? Então, né? eu acho que é mais essa conexão da história real de vida. Sim, E como com é que certeza. foi criar um método para você? Como é que foi que você falou assim, agora eu vou criar um método para Sim. ensinar? Ou simplesmente você falou, porque pelo que você foi falando ao longo da sua trajetória, você foi se destacando e você foi, como a gente chama no marketing, de sofrer as vendas, né? Uhum. Você faz isso? Ah, faço. Ah, você ensina? Ah, ensino. Então, como é que foi que você entendeu que você podia transformar aquilo numa coisa realmente que se tornou hoje? Sim, Qual foi o primeiro, momento? essa falta de ciência, não ter resposta para as perguntas que eu queria. Então, por exemplo, eu tinha uma intercorrência que eu não sabia como agir com aquela intercorrência. Você descobria na prática. Então, eu ia buscar resposta para aquilo. Ou tentava buscar resposta, ou eu mesma criava ali a minha própria uma resposta. solução. Então, por exemplo, a dor das minhas principais clientes eu não quero passar por um momento traumático. Uma mãe não quer ver o filho chorando, não quer ver o filho sofrendo. Uma mulher que quer elevar a autoestima, ela não quer ir na farmácia e fazer o procedimento lá, por exemplo. Então, eu fui pensando o que eu posso trazer o que tem no SUS, o que tem dentro da política, né, do SUS, que eu posso trazer aqui de métodos não farmacológicos para tornar, eles chamam de Terapia práticas integrativas, né? Uhum. O PICS. O que eu posso trazer para minha atuação, o que eu aprendi como enfermeira para tornar esse processo, elevar o nível da perfuração humanizada e criar o meu método. Então, dentro do livro, por exemplo, eu falo de diagnósticos de enfermagem aplicado ao furo humanizado. Sim. Então, por isso que eu fui criando o método. O que eu posso pegar aqui da enfermagem, que já me deu ok, eu posso fazer respaldada, e incluir aqui no furo humanizado. E aí eu fui trabalhando isso ao longo do tempo. E Muito legal. eu sei que para feridas a gente precisa aplicar o processo de enfermagem. Uhum. Mas para o furo humanizado, como não é algo privativo da enfermagem, ele não tem isso. E Não também tem. e aí já é uma lacuna que a pós-graduação vai preencher, Exato. que vai criar talvez Exato. um Exato. conselho, dá até para criar um conselho, né, no futuro. Não Exato. É um trabalho longo, né? Porque Aham. isso envolve a esfera federal, né, da enfermagem, COFEM, e eu não tenho dúvidas que esse momento vai chegar. Hoje a pós, Bruna, ela é multidisciplinar. Ela não tem Sim. vínculo com o conselho. Então, eu tenho alunas que são farmacêuticas, eu tenho alunas que são de outras Não, tô áreas. dizendo para você criar um conselho de furo humanizado. Não tem nada a ver com sim. o Corém, não. Não tem nada a ver com o COFEM. Tá. É o conselho da Jaqueline. Sim, claro, com certeza. Sim. Não, é Jaqueline Beauty. Conselho Jaqueline Beauty. Furo Exato. humanizado. E aí, após, né, a gente trabalha exatamente isso para aumentar o nível da perfuração eu humanizada acho e ter que um método. Para não Uhum. ser, eu falo para as alunas, não é um furinho.
Nem fala esse nome, não fala furinho, Não fala né? furinho. Fala né, que você faz um procedimento seguro, baseado em biossegurança. As pessoas normalizavam a pistola. A O pistola... furinho diminui a entrega, né? Sim. Acho que O diminui inho, a percepção. né? Diminui a percepção de valor. Eu falo, Né? o inho remete a precinho. Precinho. Então, se na Que é farmácia... pouquinho, Pequenininho. que não é nada demais. Qualquer um faz. Né? Exato. Lá na farmácia é R$20 para fazer o procedimento. É sério, R$20? Aqui no Rio a gente consegue achar farmácia aí que faz por 20, 30 Na reais. pistolinha. Exato. Na verdade, é a pistola mesmo, né? Esse é o pistola, furinho. Esse é o que Esse faz é o na furinho, farmácia. furinho. É o Exato. precinho, é furinho. Exato. E aí eu falo para as alunas, ó, não tem nada de errado com o farmacêutico que está lá fazendo o procedimento. O cara que está Você não lá, tá competindo com ele, não né? tem nada de errado, porque, né, para colocar isso na cabeça da galera da enfermagem, que não é o farmacêutico. A culpa não é do cara. Não fala mal do cara, pelo amor de Deus, seja ético. Desculpa, gente. Nada. Acho Bebe que eu uma preciso aguinha, de mais. bebe uma aguinha, fica à vontade. Mas complementando o que ela falou, a culpa realmente não é do outro. Eu falo isso para feridas também. Ah, mas o fisioterapeuta trata a ferida. Ah, o fono eu já vi fazendo laser. Cara, mas não é com ele que você está competindo. O paciente não vai comprar de você o teu serviço porque não tem mais ninguém fazendo. Ele tem que comprar de você porque você tem um diferencial. Exato, é Né? isso. E aí tem lá, né, a questão, quando eu estava falando da farmácia, e aí eu explico para as alunas, tem o público que vai querer a farmácia, e tá tudo bem, né? Esse público Exatamente. realmente você não vai forçar ou tentar converter a venda, e tem um público que vai querer o seu serviço, que custa R$299. Eu tenho alunas que cobram R$350, 400, 500 para fazer um atendimento domiciliar. E como é que é a percepção de valor dos clientes, assim? Bruno, o cliente, uma mãe no puerpério, Ela paga qualquer Desesperada, coisa. né? A mãe no puerpério vai falar, paga. Uma mãe, como eu falei, uma mãe no puerpério não quer ver o filho sofrer, ponto. Então, ela vai buscar o melhor. Então, Sim. ela hoje... Ela não está preocupada com o preço. Né? Exato. As clientes, elas não querem ir na farmácia onde as pessoas que ali estão doentes. Uhum. E que vai expor a filha dela, não só ao barulho da pistola, mas as doenças, tudo que pode acontecer. Então, é isso. Segundo, essa cliente, ela está num momento que, se você der atenção, se você humanizar o seu atendimento, que já deveria ser de qualquer forma, mas se você ter um olhar mais diferenciado para isso, a cliente, ela vai se sentir acolhida, ela vai se você mostrar o conhecimento técnico científico que você tem, mostrar tudo que tem por trás, a cliente vai falar, opa, isso eleva o teu valor, né? Eleva meu valor. Então, de entrega, as né? minhas clientes, elas não negociam. Eu não escuto a minha cliente falar assim, tá caro. Ela fala, realmente não tá dentro do que eu posso pagar. Mas elas não falam que tá caro porque elas entendem o que tem por trás. Vem o valor. Vem valor, exato. E elas falam, caramba, um profissional da enfermagem que tá vindo aqui, um físio, um farmacêutico que tá vindo aqui fazer o procedimento, elas mesmas já elevam o nível ali do valor, né? Sim. Então, depoimentos de outras clientes, eu trago muito isso também. Então, eu pego o que as minhas clientes trazem. Eu não tive nenhuma complicação, eu não tive nada, minha filha, eu que fiz a perfuração, fiquei super bem. A mãe confia. Ela quer segurança que ela vai ter um processo de cicatrização eficaz, porque hoje, você é mãe de menina, né? Quando a gente, lá atrás, fala em furo de orelha, o que você pensava lá atrás? Dor, inflamação, provavelmente, né? Sim. As mães ficam com um filme de terror ali na cabeça. A gente nem conhecia o dispositivo biocompatível. Uhum. Eu não conhecia, você conhecia? Não. Eu chorei quando ela furou a orelha. Ela não chorou na primeira orelhinha, na segunda ela chorou um pouquinho e eu chorei. Eu chorei porque eu tava no puerpério, né, arrasada, ela tinha uns 10 dias. E aí o Bruno depois arrancou o brinco dela. Fechou? Não. Não foi no mesmo dia, não, mas foi... Pai e mãe de primeira viagem é muito bom, né? Enroscou na toalha. Enroscou na toalhinha. Já tá vendo? Na verdade, ela foi pro mestrado, não foi? Foi no paninho de boca, sabe? Ela devia ter já uns 2 mesinhos. Então já tinha aí 1 mês e meio, talvez, do furinho. Mas ainda não podia tirar. Só que não podia tirar. Era aquele brinco você vai saber dizer melhor que eu. Era aquele brinco da perfuração. Aquele, da tarraxa. Isso, esse mesmo, da tarraxa maior. E aí eu fui pro mestrado. Ela ficou 2 eu fazia o horinhas mestrado, eu só tinha 2 horas de aula. Eu falei pra ele, eu vou ficar... E eu, tipo assim, moro em Copacabana, o mestrado era na Urca, pertinho. Caramba. E aí eu falei pra ele, eu vou rapidinho e você fica com ela, tá bom? Tá bom. Eu falei, claro, aí grande pai que eu sou. Mandei uma mensagem pra ele também. de lá, né? Mãe, tipo, a primeira vez que eu tava ficando longe dela, assim, aí eu, tá tudo bem? Tudo bem. Aí eu...
estranho, ele não tá mandando foto, não tá nada. Eu lá, ligada. Aí voltei pra casa, cheguei, ele tava arrasado no sofá, assim, desmilinguido. A Joana no carrinho, né, assim, ele Dormindo. dormindo, ele Dormindo de empurrando. exaustão. E ele tava exausto, assim, arrasado. E eu falei, o que houve? O que você tá com essa cara? Ele, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele, eu fui pegar ela e aí eu fui passar o paninho, não sei, e o paninho, eu puxei o paninho agarrou no brinco, o brinco voou e ela começou a chorar sem parar e eu não achei o brinco. Não, achei o brinco, não achei a tarraxa. Não, você botou outro brinco. Ela tava com um Ah, brinco verdade. de Joaninha, que era o que a gente comprou pra ela, porque o nome dela é Joana, e ela tem um brinco de Joaninha, que a gente tinha comprado pra ela, e tinha o brinco do furo, e não podia trocar ainda. Então, ela tava com um brinco do furo de flor e um brinco do Joaninha. Você dá consultoria para pais também? Que Não, aí, eu explico muito bem Aí esses eu cuidados pós. eu falei, Dá para os pais também, que eles eu precisam. falei, meu Deus, mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem agora, ela tá dormindo, mas foi horrível, ela chorou. E não sei o que, ele tava arrasado, coitado. Ele tava arrasado mesmo, assim, no sofá, jogado, com aquela cara de morte. Foi ruim, foi difícil. E aí ele falou, eu não achei o brinco, então o que eu consegui fazer foi botar, mas ele não conseguiu botar a tarraxa. Não botei a tarraxa. Eu só não enfiei dá. pra não fechar o furinho, mas foi horrível. E ele tava arrasado. Eu falei, mas eu só fiquei 2 horas fora, você conseguiu arrancar o brinco dela. Acontece, eu falo Consegui. bastante isso. Eu falo, ó, toma cuidado com laço de cabelo, pano de boca, toalha, capuz de casaco, porque- sutiã de amamentação. É tudo porque isso pode- aquele paninho, ele é tipo uma gaze, né? Ele parece uma Agarra. gazezinha, ele agarra muito fácil, Sim. realmente. E assim, a Exato. florzinha do brinco tinha uns Tinha. Tinha umas trequinhos. pontinhas. E aí eu nem realmente trabalho com ela. agarra, é verdade. Ele não teve culpa, coitado, mas Aham. foi cômico. Não, tive culpa sim. Não, foi cômico, Mas porque ele acontece, ficou é. arrasado. E aí ela começou a chorar, provavelmente. E aí Claro. o pai fica desesperado, a mãe. Não, e ele tentando achar um brinco desse tamanho, e com medo da orelha, porque ele pensou, vai fechar Vai o furo, fechar, eu ela vou vai ter que furar de novo. Falei, Deus me livre. Acontece muito. Basta 2 horas sem brinco. Sério? Que já dá ali uma massinha. Que eu falo para os clientes assim, top. Que você consegue botar a parte da frente e a parte de trás não passa. Vai. E aí a neném começa a chorar e tem que fazer o procedimento Não, de deu novo. tudo certo. E aí Ela tá aí é também. isso. Eu falo para os clientes, se caiu, tira o seu. Porque já aconteceu de cliente estar na rua e o brinco cair na rua. Eu falo, tira o seu da sua orelha. E põe na dela. Se tiver um álcool 70, passa um álcool 70, bota na orelha até chegar em casa. Pra Pra não não fechar, fechar o porque furo. fecha muito, Aí muito rápido. Era novo. O que tu recomenda também? Já deixa a recomendação aí. O que faz com brinco novo? Limpa também com álcool? Então, quando você tá depois dessa fase do processo de cicatrização, né, esse pós-procedimento que vocês vão fazer a troca, é que já tá ali quase que cicatrizado, não tem necessidade da gente colocar um estéreo. Mas nesse caso, eu joguei álcool. Assim. Foi o quê? Eu com a mão Um peguei mês ela aqui. depois fogo, que tinha é. colocado? Então, aí já podia. Aí pega um Mas álcool deu 70, certo, faz não a infeccionou desinfecção no nada. seu. É Não porque foi a menina falta. recomendou 40 dias sem trocar, Sim. algo assim. É, Aí- eu recomendo 30, mas eu falo, ó, tira e bota na mesma hora. Não deixa pra depois. Por quê? Porque eu já sei que tem muitas mães que ganham da avó, da madrinha, dos Foi, ela pais ganhou do meu pai compram. no nascimento. Exato. Era uma joaninha. Então tinha Eu sei que tem um momento ali, tem um vínculo muito afetivo com brinco. As Uma meninas cultura. têm, é um presente, tanto que a madrinha É. dela também tem um brinquinho, então tem umas coisas assim de Sim. ser um presente simbólico, né? E aí a cliente, ela tem a possibilidade de trazer a joia e para a segurança da filha, essa joia ela é esterilizada. Então tem algumas joias que inviabiliza ser colocada, é inviabilizado ser colocada na autoclave. Então, por exemplo, uma joia de pérola que eu não sei a procedência dessa pérola, pode ser uma pérola de plástico, né? Não uma pérola Vai verdadeira. derreter. Então pode derreter na autoclave. Se for uma joia que tem alguma coisa colada, pode também cair, derreter né? e cair a pedra. Então eu preciso avaliar isso para entender se eu posso não usar a joia da cliente. E aí, para melhorar isso ainda, eu tenho joia de ouro, que eu compro a joia de ouro, então eu já resolvo o problema dela, que é o meu ticket mais alto, inclusive. Então, se a cliente quer muito ouro e a joia dela não pode ser esterilizada, eu vou lá com um ticket mais alto aqui, ó, seu problema está resolvido. Eu tenho uma joia de ouro aqui apropriada para sua filha. E aí, geralmente, eu trabalho com 2 modelos, bolinha para neném e cristal.
Então, eu vendo ouro também, não só para neném, mas eu vendo ouro para adulto, que também tem um público de adulto que quer. Ela vende ouro para adulto. Que quer colocar o segundo, o terceiro furo, que quer uma joia de ouro. Eu tenho muitas clientes né, que querem assim, botar piercing, o aço, elas querem o ouro. Então, eu já... Inxalá. Então, por que eu vou falar? Vai lá na joalheria comprar, se eu posso ter ali. Então, Gostei, e esse é o procedimento com ticket mais alto. Porque já tá ali, ela não vai falar que não vai, né? Exato. Não, muito mais prático, faz muito mais sentido. Você já ia me comprar rapidamente. Exato. Socorro, se a Jaqueline for lá em casa. Ai, a gente mora perto, né, Jaque? Vai ser fácil essa. Muito bom. Tudo bem. Mas me diz uma coisa, Jaqueline. A gente sabe que do início, né? Eu te acompanho há algum tempo já no Instagram. E eu lembro que você sempre atrelava o nome Damas da Lâmpada. Fala um pouquinho sobre isso, o que significa. Sim, quando eu comecei lá atrás, eu sempre pensei nas profissionais de enfermagem, né? Como eu sempre trouxe a minha história, eu sou uma enfermeira que estava lá no plantão, cansada, desvalorizada, eu sempre me comuniquei mais com esse público. E aí eu juntei ali a Florence, que é uma pioneira na enfermagem, junto com a lâmpada do empreendedorismo. Então, a lâmpada que eu trago ali, Damas da Lâmpada, não é só ligado a Florence, mas a lâmpada dela e da inovação do empreendedorismo. Então, eu comecei a me comunicar com a minha audiência dessa forma, né? Mostrando para elas que elas poderiam usar um conhecimento de enfermagem e inovar através daquilo ali. Eu sempre defendi com elas, você não tem duas portas, entregar currículo e estudar para concurso. Você pode inovar, pegar um conhecimento que você já tem e monetizar ele fora dos hospitais. Então, eu trazia essa narrativa e aí explodiu. As pessoas, inclusive, eu chego em alguns lugares e me chamam de Dama da Lâmpada. Não, Jaqueline. E aí eu decidi alterar o meu branding, né? E trazer o meu nome e tudo mais, para ter mais uma pessoalidade do meu negócio. Que eu não sou a Dama da Lâmpada, mas eu sou a Jaqueline, mas eu continuo com esse tratamento com ela. Sim, legal. E acaba que teu público acaba sendo majoritariamente feminino. Sim, sim. Mas você tem homens também? Tem homens, mas assim, menos de 1%. Mas tem homens também que atuam. Eu tenho um enfermeiro no Rio, que é aluno meu, que trabalha com a perfuração. Legal. Porque é diferente também, né? É muito menor o público, né? Mas nunca de homens, sim. Mas na enfermagem, de um modo geral, já é menor, né? Mas... Sim. E inclusive também de amamentação, nunca vi homem. Obstetrícia, né? Obstetrícia. Eu vi pouquíssimos. Nunca vi. Tem poucos, mas tem também na obstetrícia, mas é uma parcela bem pequena. E meus colegas da pós têm alguns. Conta um pouco sobre a questão dos jalecos pra gente. Gente, a história do jaleco. Eu me emociono com a história do jaleco. Da onde que surgiu o jaleco, Como é que saiu isso? Da onde que surgiu? Quando eu era técnica de enfermagem, há muito tempo, nós usávamos jaleco de manga curta. Então, era muito comum técnico de enfermagem ter aquele jaleco... Pipoqueirinho, o famoso pipoqueirinho. Isso, exato. Usava aquele. Quando eu entrei na graduação de enfermagem... Ou açougueiro. Nada contra pipoqueiro, gente, por favor. Os pipoqueiros não se ofendem. Exato. Hashtag eu amo pipoqueiro. Eu amo pipoqueiro. E aí, eu usava aquele. E na graduação de enfermagem, ali no primeiro período de anatomia e tudo mais, a gente precisava ir até o laboratório de anatomia. Então, era obrigatório o uso do jaleco de manga longa. E eu não tinha, nessa época que eu entrei na universidade. E numa das primeiras aulas no laboratório, o monitor pediu para eu sair da sala, porque eu não tinha um jaleco apropriado para estar dentro da sala assistindo a aula. Poxa. E aquilo me marcou muito, porque eu falei assim, eu não tenho, porque eu não tenho grana para comprar um jaleco legal para estar aqui. Eu só tenho esse de manga curta, então eu não deixei de assistir a aula, eu tô aqui. E aquilo ficou na minha cabeça. Gente, mas eu não posso assistir a aula com um jaleco? E aí eu passei... uma manga, né? Uma manga. Mas eu entendo que tem todos os riscos e tudo mais. É uma norma de biossegurança. Hoje, com o meu olhar, eu entendo. Naquela época, eu não tinha essa visão. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Né? Mas ficou na minha cabeça. E aí, eu trabalhei a assistência inteira. Eu era de branco, eu era de pijama. Eu era de branco, eu era de pijama. E quando eu comecei a empreender, que eu comecei a atender, o meu sonho era ter um jaleco. Ter um jaleco muito bonito, que fosse... Eu lembro até a marca, né? Sem conflito de interesse, mas eu queria muito um jaleco da doutora Cherry. Eu sabia que você falou que era da doutora Cherry. Eu queria muito um jaleco da doutora Cherry, e um jaleco na doutora Cherry era R$300. Um jaleco, um legal, um scrub. E trabalhando na assistência, eu não tinha grana para comprar. E não era uma prioridade, até porque eu não podia usar. E quando eu comecei a empreender, eu consegui fazer isso
ter um jaleco, inclusive, da cor que eu quisesse, não necessariamente branco. Então, quando eu comecei a ter bons resultados empreendendo, eu me dei esse luxo de comprar o jaleco, marcou a minha trajetória. E aí eu trago isso dentro da formação para as alunas. Então, ó, quando vocês atingirem um marco de faturamento, que é o faturamento de R$5.000, eu dou para vocês esse jaleco como uma forma de reconhecimento pelo teu esforço em ter aplicado. E aí eu faço uma gradação. A aluna jaleco branco é iniciante, que ainda não fez o atendimento. A aluna jaleco amarelo já atendeu a primeira cliente. A aluna jaleco verde já atende 10 no mês. A aluna jaleco roxo, 20 atendimentos no mês. Preto tem um faturamento de 5.000, que isso vai variar a quantidade de clientes. Eu falo assim, para quem cobra o valor mais baixo, que é R$169, precisa atender 30 clientes. Não é difícil. Eu tenho alunas que fazem 4 no dia. Eu, já que hoje no consultório, eu atendo 8 por dia. Então, é extremamente possível. E aí, só que eu tenho alunos que atendem menos do que 30, porque tem o ticket mais alto, que cobra 250, 300. E aí, chegam a esse faturamento e aí eu mando o jaleco de presente para casa delas. Isso é muito legal, né? Porque gera aquela competição gostosa, né? Que a gente fala, eu peguei, eu tô com jaleco preto. É um incentivo e acho que elas devem se sentir gratas, porque prestigiada, é prestigiada, né? É como se fosse quase um item de um reconhecimento. É quase um item de colecionador, sabe? Aquela coisa assim, de você ter completado, sabe quando você completa o álbum de figurinha, né? Então, assim, ela conquistou o objetivo financeiro, ela fez bem o dever Fruto de do casa esforço dela, e ainda ganhou o prêmio de ter feito, né, da própria Jaque. Então é muito legal. Eu acho que da sua parte é sensacional essa ideia. Gente, é isso. Admirável, porque, sei lá, porque eu nunca pensei nisso e eu tô pensando que eu deveria ter pensado nisso. Não, é uma coisa assim muito... E aí as alunas da pós eu já faço um outro jaleco. Lá a meta é o jaleco dourado, que é o faturamento de 10. Então, as alunas da pós, da mentoria, que chegam a esse faturamento, eu mandei personalizar um jaleco dourado com o nome delas e eu mando para casa delas também. Com o nome, né? Legal. Sim, isso personalizado. É muito carinhoso da sua parte. Gostam muito, é pelo reconhecimento. É o reconhecimento. A gente sabe o quanto que a gente trabalha, né? Sim. Nossos tempos, graças a Deus, cada vez mais distantes de plantão, quanto que a gente não tem reconhecimento, quanto que a gente fica batendo ali, fazendo melhor e ninguém Não, exatamente, ainda mais bonificar, né? Falando assim, com propriedade da enfermagem, uma crítica que o Bruno sabe que eu sempre fiz, as pessoas só vêm para criticar, né? Às vezes você mata 10 leões no plantão, você entrega aquele plantão suado, doído, tudo redondo, mas você terminou. No dia seguinte alguém fala assim, você esqueceu de checar tal coisa, você não rodelou um negócio. Cara, eu salvei 3 vidas. Entendeu? Eu não deixei fulano se jogar da cama, né? Eu me cobrando uma coisa. Mas a Benalete não chegou a tempo. Exatamente, mas a Benalete salva vidas, né? E o fulano ficou sem Benalete. Aí você fala, poxa vida, você não... Né? Então, assim, parece que você tem as críticas e críticas. A gente ri porque, graças a Deus, né? E aí é dia quando chega na hora do PL, a gente não ganha PL, né? Porque não dá, não tem dinheiro, o hospital não tem dinheiro para te dar PL, mas toma um bombonzinho velho, você pode... Então, são essas coisas que a enfermagem, que acontecem com a gente, né? E não é pelo valor, valor financeiro, é pelo valor de você ser reconhecido, né? Tipo, que legal, ela teve o carinho de mandar fazer um jaleco, bordar meu nome, mandar para minha casa de presente. Poxa, isso é muito bacana. Parabéns, Jaque, pela sua ideia e a sua iniciativa, que eu acho que é humanizada. Sim, claro. Né? Tem que cuidar delas também, né? Não só do cliente, mas do aluno também. Não só com as orelhas, porque... Manda um brinquinho de ouro, né? Aí já... Verdade. Aí tem que ter uma meta maior. Verdade. Mas não é à toa, né, que você conseguiu aí ter o teu nome publicado em revista, Isto É, Pais e Filhos. Conta um pouquinho aí de como é que isso aconteceu e como é que eles te procuraram. Sim, a Pais e Filhos foi a primeira, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. Foi uma cliente que eu atendi, né, jornalista, que ficou assim, encantada. Naquela época, o furo humanizado não era tão falado. Hoje, ainda, quando a gente fala, se a gente perguntar aqui para os meninos, eles vão falar assim, gente, o que é isso? Se a gente perguntar ali, as pessoas vão falar, gente, o que é isso? Hoje já é bem mais falado. Mas, assim, a reação da filha foi extraordinária. E aí veio o convite de eu falar sobre o meu trabalho. Naquela época, eu acho que nem eu tinha noção do que eu estava fazendo, sabe? Mas isso me ajudou muito, porque trouxe mais autoridade. As pessoas acabam vendo ali. Um reconhecimento, uma afirmação, né? E aí, quando isso aconteceu, eu falei, meu Deus, eu, enfermeira,
Na revista? Na revista. E vira e mexe, eu atendi assim, clientes que eram influenciadoras que pediam para eu gravar um vídeo na casa delas. Se você entrar no YouTube, tem vídeo de cliente que fez postagem minha falando, e aí, fala o que é o furo urbanizado. Então acontecia das clientes mesmo falarem assim, fala aí, porque não era muito falado. Elas já estavam plantando a sementinha aí do digital em você. Exatamente. Lá atrás, quando eu só fazia o procedimento e nem ensinava. E da enfermagem a mesma coisa, né? É como vocês perguntaram do crescimento no Instagram. As pessoas foram vendo ali, caramba, enfermeiros empreendendo. As pessoas não imaginavam que o furo humanizado a gente poderia empreender. As pessoas só pensam, bom, o enfermeiro pode empreender com tratamentos de lesão, pode empreender na estética, pode empreender com parto, consultoria de amamentação, consultoria, home care, né? Mas quando você fala o furo, as pessoas ficam assim, hã? Como é possível? Como isso vai dar eu dinheiro, mesmo né? imaginava que o furo era só um braço de quem fazia consultoria de amamentação. Tipo assim, é uma coisa pequena, mas eu achava que a consultoria Eu acho que era o até grande, a Jaqueline né? Era o grande. isso. Agora eu tô vendo que não, porque eu Não. também não tinha noção de quanta coisa, não tinha noção. Mas eu Gente, nunca uma vi pós. ninguém fazer o que ela faz também. Uma pós. Aham. Não, com certeza. Não, eu contratei uma pessoa que fez o furinho da minha filha, mas ela fez um furinho. Foi um furinho mesmo. Entendeu? Não tinha essa grandiosidade. Eu nunca ia imaginar que você criou uma pós, que, enfim, deu entrevistas para revistas e coisas. Realmente você iniciou um processo novo, como se tivesse uma pioneira, aberto, né? pioneira, Eu consigo exatamente. ver como uma pioneira nesse ramo e fantástico. E Ideias você muito falou. boas. E você é muito nova. Sou. Eu comecei, se vocês olharem lá os meus vídeos, eu era era um outro posicionamento, eu não entendia. Mas isso é mesmo o que legal, eu tava né, fazendo. Jaque? Quando Fui você... evoluindo mesmo, É legal ver olhando. seu negócio crescendo com você. E quando você olha lá e você fala assim, caraca, Jaque, deu certo. Deu certo. Né? Tu fala assim, pô, tava ali sem saber o que fazer exatamente. E né? que bom que Exatamente. começou nova, porque aí você tá aí bem sucedida, meu amor. Nova, né? Tô Entendeu? aprendendo, gente. Aprendo todos os dias. E assim, é isso. É você olhar e ver uma oportunidade e abraçar aquela oportunidade. A oportunidade está ali na minha frente. Eu não vou abraçar? Sim. Só quem tem medo, né? Eu sempre tenho medo. Eu falo, inclusive, nós assim, o empreendedor, ele tem medo todos os dias. Eu sinto medo todos os dias. Claro. Eu tenho que tomar decisões difíceis todos os dias, mas eu vou fazer o quê? E tem que estar em movimento, né? Eu tava aqui com vocês agora, eu acabei de receber uma notícia que a minha sala do meu consultório, já sabia antes, mas que vão lá visitar amanhã. Minha sala, ela tá sendo vendida. Não, tá sendo vendida. E eu vou ter que sair de lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando? Meu consultório tá lá todo pintado, todo bonitinho, todo adequado para o meu atendimento. Eu vou ter que sair de lá. Não é próprio, é aluguel? É aluguel. Eu alugo a sala dentro do office, Entendi. né? Então, a imobiliária então, que é agora responsável... você já vai direto pro shopping. Vamos combinar assim? Então, aí eu tô falando, olha, gente, se eu vou sair, eu posso sair para um lugar melhor. Isso é uma Exatamente. oportunidade eu de acho crescer. que pode ser uma oportunidade. Então, Que talvez Há males você não que vem tomaria pra essa decisão agora. né? essa decisão Ou não agora. teria coragem se não fosse assim. Exato. O bloqueio lá no direct. Sim. Eu criei um grupo no WhatsApp e eu mando áudio para as pessoas todos os dias no grupo do WhatsApp e eu continuo falando com as pessoas. Ainda vai ganhar uma multa por dia. Então é isso. Pegar a oportunidade de Chiquinho estar aqui. como, né? É isso aí, ano fazer que a vem, limonada. Chico tá indo para os Estados Unidos, Aproveitar. Disney, né? Gastar o dinheiro. Nem fala indenização, assim. Não paga o tráfego que eu tô fazendo. Não, eu sei, imagino. Mas- Fora o transtorno, né? Fora tem mas- coisas que não pagam transtorno. mas É a brincadeira, gente. gente. Mas a vida do empreendedor é isso, né, Jaque? As pessoas... É até uma coisa que eu quero te perguntar, né? A gente vê você bem sucedida e as pessoas, às vezes, até os haters, né? Acham que tua vida foi fácil, né? A tua história aqui, você já falou um pouquinho dela, o quanto que você sofreu. Mas fala pra gente um pouquinho também dos desafios, né, que você encontra no empreendedorismo e agora como uma visão de empresária também, de gerir um negócio próprio. Show. Muito bom. Depois traz também os pontos bons. Sim, claro. Então, quando eu comecei lá atrás, Bruno, eu via que não tinha muitos enfermeiros falando sobre empreendedorismo. Estava tudo, assim, começando. Eu falo, obviamente que tinham pessoas que já estavam empreendendo na enfermagem há muito tempo, claro, mas não tinha muito essa comunicação em massa na internet, que hoje você abre o Instagram e o Bruno tá lá trazendo conteúdo, que a Jaque tá lá trazendo conteúdo, que outros enfermeiros estão fazendo live entregando um ouro que lá atrás não tinha. Então, o desafio, quando eu comecei, era ter pessoas que pudessem diminuir os obstáculos durante o caminho, que pudessem me preparar.
Então, muitas coisas eu realmente tive que aprender sozinha. Sofrendo. Lá na época do home care, que não era fácil eu recrutar uma equipe para estar dentro do home care comigo. Não tinha. Na abertura do consultório, um profissional que pudesse me ajudar na abertura do consultório, que eu não tivesse que sentar e ler todas as resoluções, tudo ali, que pudesse encurtar o tempo. Porque o tempo, pra gente que empreende, é o bem mais precioso. Sim. Perdeu, acabou. Então, ter que correr tudo ali, de tudo. Tempo é dinheiro, Tempo literalmente. é dinheiro. Hoje tem o Bruno, hoje tem a Jaque e muitos outros empreendedores trazendo esse conteúdo de graça, Sim. né, na internet. Quanto No que a story, gente não né? propaga Quem acompanha disso? os stories ganha muito. Ganha muito. Ganha muito. Então, eu senti falta nisso, no início, um desafio, né? Ter um preparo para eu não cair nos buracos que eu caí, né? Entender de marketing, vendas, que eu não fui treinada na universidade. Outra dificuldade, que talvez seja de muitos enfermeiros, querer só a técnica. Eu tenho que fazer 1000 Todos os cursos de cursos. tratamento de feridas, Sim. de lesões, né? Sim. Tem que fazer 1000 cursos. Não é só isso que vai botar dinheiro no seu Sim. bolso. Você pode ter 1000 certificados, uma pastinha desse tamanho, mas se você não souber externalizar todo aquele conhecimento que você tem, vai ser só mais um certificado que está lá. Sim. Então, você tem que ver o que eu fui aprendendo, que é identificar onde que está o parafuso que eu preciso apertar para eu crescer. Então, a Jaque lá atrás, eu tinha um pensamento, eu não vou botar ninguém para trabalhar no meu consultório. Meu consultório é meu. Ninguém vai fazer o que eu faço. Ninguém vai fazer. Eu demorei tanto para construir mais de 200 avaliações 5 estrelas aqui no Google. Eu não vou botar ninguém para trabalhar para mim, não, aqui. Mas aí depois eu olhei, caramba, eu posso ajudar uma aluna que está desempregada. Que está precisando nesse momento, que vai agregar, que ela vai crescer profissionalmente, que vai agregar no meu serviço, que vai ter um fluxo de caixa entrando mesmo no dia que eu não estou lá. Aí eu falei, então, assim, eu fui mudando e aprimorando. Esse é um parafuso que eu posso apertar, que tá frouxo aqui, eu vou mudar. E eu mudei a minha ideia. Lá atrás eu falava, não vou botar ninguém. E aí hoje eu já fiz isso. Ultrapassei essa barreira, me preparei, apertei esse parafuso para trazer mais receita para o negócio. Então, dificuldade, corta. Dificuldade foi isso mesmo, de ter um preparo, com outros profissionais. E a parte boa que você falou, né, os pontos positivos, conforme o tempo foi passando, foi que muito conhecimento da minha faculdade de enfermagem eu consigo introduzir hoje também. Então, não é só uma parte ruim. Eu não fui preparada na universidade para empreender. Não fui. Mas tem muito conhecimento que eu adquiri lá que eu trago hoje para minha bagagem. Então, como eu falei, o diagnóstico de enfermagem, eu trouxe isso e incluí na perfuração humanizada, que era algo que nunca foi falado. O diagnóstico de enfermagem é aplicado ao furo humanizado. Inovações ali, tudo, uma ficha de anamnese, por exemplo. Eu tenho uma ficha de anamnese totalmente estruturada, baseada no meu conhecimento lá atrás de enfermagem, que se você for na farmácia não existe. Sim. Um cliente que tem um histórico de queloide, eu não vou fazer a perfuração nele, que aquele furo pode virar um pesadelo se ele já tem um histórico de queloide. Então, um cliente que toma um anticoagulante, eu vou fazer a perfuração, que pode virar um pesadelo. Bem que eu não tomo, não me olha assim que eu não tomo mais. Um cliente que está tomando um anticoagulante, ele é elegível para fazer a perfuração? Um cliente que usa touca, que usa capacete todos os dias. Ele pode. Então, eu fui pegando ali os conhecimentos, até mesmo de cobertura, que a gente aprende ali na prática, para trazer para a perfuração. Então, a parte boa é que o meu conhecimento de enfermeira técnico, ele melhorou muito a minha prática e agregou muito, sabe? Fez eu sair daquele conhecimento empírico da perfuração, que era lá atrás tudo baseado no achismo. Sim. E qualidade de vida, assim, o que beleza. mudou, assim, que eu sei que foi drasticamente, mas qual foi esse impacto? Eu entendi a sua pergunta agora, da parte positiva. Antes de empreender na enfermagem, eu morava no hospital e visitava minha casa. Então, eu não tinha tempo para cuidar de mim. Eu não tinha tempo para estar com a minha família no Natal, no Ano Novo, no meu aniversário. Eu estava sempre no plantão. Eu estava sempre cansada. Quando eu estava em casa, eu só queria dormir. Então, eu vejo que depois que eu comecei a empreender, eu passei a ter mais qualidade de vida. Eu consegui estar... Meu marido é professor, então ele tem férias em julho, ele tem férias em dezembro. Dezembro, janeiro, né?
Então, eu posso hoje ter um tempo de qualidade, poder viajar com ele, que eu nunca podia quando eu estava no plantão. Ainda Ou mais se, em ou se dezembro. fosse viajar, você tava lascada, Eu tinha né? que me matar fazendo Aham. vários plantões para poder conseguir uma troca. E era tipo pedir, pelo amor de Deus, uma troca para poder viajar. Então, montar o meu horário, ser dona da minha própria agenda, o dia que eu não quiser estar lá atendendo, eu poder flexibilizar isso. Então, o ganho não foi só para minha saúde mental, que hoje eu tô curada, e eu não conseguia me curar, que não conseguia me curar num ambiente que me adoeceu. Então, não só agregou na minha saúde mental, mas como na minha qualidade de vida e também autonomia profissional. Lá atrás, eu não me via como uma profissional com autonomia. Eu estava sempre ali fazendo, sempre subordinada a alguém. Não que a subordinação é ruim, mas eu não conseguia. Eu tinha um conhecimento e eu queria implementar melhorias e eu não conseguia fazer nada porque eu era sempre calada. Limite, né? Eu sempre era limitada, eu sempre era louca que queria organizar o setor e que nunca foi organizado, não vai ser assim. Você está querendo fazer loucura aqui? Quer aparecer, né? É isso, sabe? É nesse sentido que eu falo, de autonomia, de querer fazer o melhor ali na assistência, eu não conseguia. Eu Mas era o sempre. sistema Não deixava. não permite. Eu tinha Ainda faz chacota quando tenta, né? Quando tenta fazer o melhor ou mudar alguma coisa. Exato. A gente ainda Exato. sofre uma chacota. Então, essa autonomia, sabe? Do meu negócio de poder decidir, de poder, né? Tá ali com a minha cliente e definir as regras mesmo do meu negócio, sabe? Sem ter alguém ali colocando água no meu chopp. E o reconhecimento profissional, não tenho dúvidas. Lá no plantão, esse reconhecimento, ele vinha, como você falou, no bombonzinho. Na rede privada era um almoço especial no dia da enfermagem, que eles colocavam um almoço mais legal. Assim, né? Que não era tão especial, mas a enfermagem sempre ganhando pela boca. Sempre ganhando a enfermagem pela boca. Então, esse reconhecimento da minha cliente fala assim, nossa, eu tinha muito medo e você transformou esse procedimento. Vê ali o pai que estava aflito da filha chorar, ou a cliente que já teve um histórico anterior traumático e vem e fala assim, eu fiz da minha primeira filha na farmácia e com você foi totalmente diferente. Vê uma cliente querendo... ver uma cliente até falar assim, nossa, você poderia cobrar mais caro pelo que você faz. Então, um reconhecimento mesmo, esse sorriso no rosto da cliente, falando, nossa, esse reconhecimento para mim, assim, não paga. Eu acho que também o que tem um grande fator seu também são as suas alunas, né? Eu acredito que você tenha muitos feedbacks e muitos resultados de gratidão, que é uma coisa que a gente que é da enfermagem, a gente começa a presenciar na assistência, né, no cuidado direto ao paciente, depois quando a gente começa a se tornar educador, a gente começa a ter isso também em dobro, então, com certeza a parte de empreender, né? Não, gente, isso transformar a vida dos outros é uma coisa fantástica. Tem dia que eu falo assim, Bruno, eu quero desistir, eu não quero mais. Pós-congresso, eu não quero mais. Fui eu que inventei tudo isso. Mas por que eu inventei tudo isso? Aí vem uma aluna e fala assim no direct, Jaque, você mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu comprei o meu carro. Eu tô pagando o meu casamento com a renda do furo. Assim, eu tava fazendo extra no Uber. Eu trabalhava no plantão e eu tava fazendo extra no Uber porque o plantão não tava cobrindo a despesa da minha casa e eu saí do Uber. Aí eu recebo um negócio desse e falo, meu Deus, não dá para parar, né? Elas me dão forças ali para continuar. Alunas até que fizeram doutorado, que estavam em coordenação, tipo, eu não aguento mais coordenação, não é para mim. E ver alunas com esse feedback, assim, essa transformação também não tem nada que pague. Que legal. Esse impacto na vida dos outros, né? É tão bom. É muito gratificante. Qualquer trabalho missão, bem feito. Né? E assim, bem feito, e feito de corpo feito e com alma, carinho, com carinho, né? Que com a propósito. gente tá vendo que você faz com propósito. Não tem como dar errado. Exatamente. Não tem como não dar certo, eu ia falar isso. E não tem como você não afetar as pessoas que se permitem participar disso de forma positiva, né? Você, né? E isso é muito legal. É uma troca energética, cara, muito boa. Muito bom. Muito legal. Esse é um momento muito importante para a enfermagem, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Em vez de ficar colocando desculpa de eu não consigo fazer isso, ou então aquele colega ali tá de fora de cá e sabe, enaltece o que o colega está fazendo, o movimento. Olha, 5.800 alunos
5.800 pessoas que foram transformadas a partir do teu conhecimento. Sim. E do sabe? teu movimento, da sua coragem. Da tua, né? você começou uma coisa que hoje já tem um monte de gente. Imagina, se todas essas pessoas teriam um emprego, se não fosse Claro. isso, entende? Claro. Talvez elas não tivessem, Sim. talvez metade delas não estariam trabalhando. Ou não já teriam tivessem casado. desistido Sim. da Então, enfermagem. olha como que é importante a gente valorizar o nosso colega, embora não seja da mesma área, ou que seja. Sim, Ou claro. que Tem seja espaço para também. todo mundo. Tem Tem espaço espaço para pra todo todo mundo. mundo. A Espaço gente pra fala todo muito mundo. isso e um dos propósitos do nosso podcast é justamente tentar unir cada vez mais as pessoas que estão nessa vibe, as pessoas que querem como você quis e ainda está querendo, Uhum. e como a gente quer, e como o Wallace que também quis, e outras pessoas que a gente já entrevistou estão querendo crescer, e a gente se unir, falar, gente, ó, tem espaço para todo mundo aqui no topo, vamos todo mundo junto? Você não precisa criticar o meu carro, vamos comprar um igual? Qual que você quer? Tá? Então vamos fazer todo mundo legal, vamos mudar o sistema? A gente quer mudar o sistema para nosso favor. Sim. Né? A gente, assim, um desejo, o Bruno sabe disso, eu tenho muito desejo que no futuro a enfermagem seja vista como uma profissão admirável. Nobre, né? E nobre, Como ela é. admirável, como ela é. Né? E que a gente seja tratado dessa maneira, não só num retorno financeiro, mas com mais dignidade, né? Porque o sistema de saúde está quebrado, as pessoas estão adoecendo. Então, esse pode largar o plantão no sentido de você não precisa trabalhar só com plantão, você não precisa ficar refém de ser somente plantonista. Existem outros caminhos que podem abrir portas para você e você ser verdadeiramente feliz com a sua profissão, né? E é isso que a gente está tentando abraçar, melhorar e trazer para todo mundo. E então, por isso que a gente busca pessoas como você, né, para trazer essas histórias bonitas e esses resultados bacanas, que agregam valor, que trazem alegria pra gente, que dão esperança da gente, tipo, pô, então vale a pena continuar, vale a pena continuar com esse projeto, porque tem outras pessoas que também estão nesse projeto e estão conseguindo. Estão se inspirando nisso. Estão se inspirando nisso, e estão vibrando, e estão dando certo, e estão mudando a vida de tantas pessoas. Isso é muito, muito legal. Sim. Parabéns pelo seu trabalho. Pelo sucesso. E vamos fazer uns furos. Vamos fazer uns furos aqui. Vamos. E a gente tem uns quadros agora. Deixa eu só perguntar para ela finalizar. Tá. O que você diria para a pessoa que quer começar a empreender e que ainda não se sente, ou acha que não é para ela? O que você tem para dizer para as pessoas que querem empreender? Sim. Bruno, eu sempre defendo para as minhas seguidoras, para as minhas alunas o seguinte. Eu sempre acordei 4h30 da manhã para sair. Eu não contei para vocês, mas eu fui nascida e criada na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, aqui no Rio. Eu ia perguntar se você era do Rio, porque você tem um sotaquezinho diferente. Não, eu sou. Minha família toda de São João de Meriti. Minha família dos meus pais, na verdade, Minas. Minha família toda parte paterna de Minas Gerais. E a minha família materna é de São João de Meriti. Então, a minha mãe mora até, inclusive, lá. Eu fui nascida e criada em São João. Então, assim, eu não tinha referência na minha família de empreendedorismo. A minha mãe é professora, meu pai era vigia. Então, meu pai faleceu de esclerose lateral amiotrófica, foi por ele que eu comecei a enfermagem. E eu não tinha referência. Então, o que eu falo para quem quer começar a empreender e nesse momento tem medo, que está assistindo a gente aqui e que tem medo de começar? Ter medo é normal. Medo é uma condição inata do ser humano. O que seria da humanidade se nós não sentíssemos medo? Sim. Né? O que moveria, gente? É muito bom sentir medo. Mas você tem medo do quê? Eu falo para quem está ouvindo aqui agora. Se questiona. Você tem medo do quê? É medo de dar certo? É medo de não ter cliente? É medo do julgamento alheio, né? Do que as pessoas vão pensar se eu começar a empreender? É medo de ter que voltar para onde você está hoje? Qual é o medo? Eu acho que a primeira coisa é tangibilizar esse medo. Eu tenho medo do quê? Porque só assim você vai saber como agir, né? Então, acolhe esse medo. Não tem nada de errado ter medo, mas medo do quê? E se for medo do que o colega vai pensar, do que o familiar vai pensar, vai para a terapia, né? Porque as pessoas vão falar bem ou mal. Sim. As pessoas vão falar, independente do que você faça. Se você está no plantão e está acomodado e tal, as pessoas vão falar. Acomodada. Se você quer mudar, as também pessoas vão vão falar. Quer aparecer. Vão falar.
E aí, aquelas pessoas que vão falar naquele momento, pode ter certeza que em algum momento elas vão voltar e vão te perguntar o que, que você fez e vão querer aprender também. Então, as críticas vão surgir, independente do que você faça, mas vai com medo. Você, para empreender na enfermagem hoje, para quem acha que tem que ter muito dinheiro, né? Você não precisa ter muito dinheiro. Que eu comecei com a bolsa que eu ia para o plantão, com a roupa que eu ia para o plantão, com o tênis que eu ia para o plantão, eu atendia as minhas clientes de roupa branca. Eu tenho foto na casa da minha cliente atendendo com a roupinha que eu ia para o plantão. Eu não tinha o jaleco, eu não tinha carro, eu não tinha um scrub legal, eu não tinha nada. Brinco de ouro. Eu não tinha brinco de ouro, eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha uma bolsa, uma gaze, um anestésico e um plano A para fazer ele dar certo. Sim. Eu não quero mais estar no plantão. Para mim, não fazia mais sentido estar no plantão. Então, não tem nada de errado com assistência. Nós precisamos de profissionais brilhantes para estarem na assistência. Eu gosto sempre de enfatizar. Você não tem que largar o seu emprego para começar a empreender. Você pode conciliar uma coisa com a outra. E se você achar que é o seu momento não estar mais lá, você vira a chave. Tá tudo bem. Então, para já que não fazia mais sentido. Então, eu tinha uma bolsa, um catéter, uma joia e um sonho de fazer aquilo dar certo. E o que eu fiz lá atrás quando eu senti medo? Eu peguei uma folha, dividi a folha no meio e escrevi: se der certo. Se der certo, o dia que eu quiser engravidar, eu vou ter mais tempo para ficar com meu filho, coisa que eu não tenho hoje, que eu tinha um plano de engravidar. Se der certo, eu vou poder ter minha agenda montada. Se der certo, eu vou poder ter mais tempo com meu marido. E se der errado, eu botei lá: eu volto para onde eu tô hoje porque eu não tenho medo de trabalho. Se eu precisar voltar para o hospital, eu vou voltar. E tá tudo bem. Então, eu tangibilizei aquele medo que eu estava sentindo. Se der errado, eu volto para onde eu tô. E eu fui atrás de fazer isso dar certo. Os obstáculos vão aparecer, as dificuldades vão surgir, o colega vai desacreditar. Mas, se você tiver um porquê e um porquém, você vai atrás daquilo. Eu sempre falo, né, pra gente finalizar, que eu tinha o meu porquê. O meu porquê, eu estava com ansiedade, eu não queria mais viver mais 10 anos no hospital. Eu queria ter mais tempo, então o meu porquê era esse. Então, todas as vezes que eu tinha medo, que eu desanimava quando eu estava empreendendo, quando eu encontrava um obstáculo, eu lembrava daquilo. Então, aquilo foi o combustível. Hoje é o meu filho, que eu tenho um filho de 2 anos. Quando hoje eu passo por algum momento difícil, empreendendo, que eu ainda passo até hoje, desafiador, eu lembro e olho para o meu filho. Do lado da minha câmera, que eu gravo os meus vídeos, tem uma foto do Francisco. Porque eu olho para ele, ele é o motivo que me faz continuar hoje todos os dias. Então, se você tem um porquê e um porquém, você vai fazer até dar certo. É verdade. Então, tá com medo de começar? Se apega a isso e vai. E se apega também a pessoas hoje que estão na área e que vão poder te ajudar nisso. Sim. O Bruno tá aqui, eu tô aqui, independente da área que você vai empreender na enfermagem, você hoje com certeza vai ter uma pessoa para te guiar nessa trajetória e facilitar o caminho para você. Então, dá para fazer sozinha? Dá. Mas se você pudesse apegar uma pessoa que já fez, que já traçou aquele caminho, vai encurtar tá muito, resolvido. Né? Sim, com certeza. Verdade. Falou muito bem, Jaque. Bom, rapidinho, um quadro. A gente vai pedir uma indicação de um filme ou uma série que te marcou. Não precisa ser necessariamente sobre enfermagem, empreendedorismo, algo que tenha te marcado. Tá. Eu vou começar falando de livro, né? Pode ser. É o que eu mais leio hoje, né? Eu gosto muito do livro do Pedro Superti, que o nome do livro é Ouse Ser Diferente. E esse título do livro conecta muito com a enfermagem, porque você precisa ousar para ser diferente. E esse livro, ele traz uma história que o Pedro ele fala da ovelha negra lá, da família e tudo mais. Então, eu já li esse livro várias vezes e eu indico para quem está começando, que tem medo e que para você empreender na enfermagem, você precisa ser diferente. Né? Eu não conhecia esse, legal. Eu só conhecia de título, mas nunca... Esse livro é muito, muito legal. legal. Ouse Ser Diferente. Então, um livro que eu já li e recomendo muito. E agora um filme ou uma série? Um filme que eu assisti pouquíssimo tempo com meu marido foi Fome de Poder, né? Que fala lá da história do McDonald's e tudo mais, da criação, né? Que o cara que vendia a máquina lá do milkshake, o cara foi super visionário e acabou assumindo a rede. Sim. Então, eu gosto desse filme, para quem é da enfermagem, pelo simples fato de você entender dessa oportunidade, que hoje nós temos uma oportunidade de empreender, o Conselho já colocou essa oportunidade no nosso colo, porque a galera da enfermagem é muito de resolução, né, disso, daquilo, então,
Cara, você já tem aí... É ser visionário, né? É, você ser visionário, você olhar para aquilo ali e ver que você pode crescer. Mas já tem muitos colegas fazendo. Tem espaço para todo mundo. O cliente, ele não contrata o teu serviço. Contrata você. Contrata você. E ninguém vai fazer igualzinho, né? Então, exatamente, a gente já falou isso também em outro episódio. Você é a sua marca. As pessoas admiram você, Jaqueline, Sim. por isso vão querer te contratar muitas vezes. Exato. Não é que outro profissional não possa fazer. Quando alguém fala, eu quero fazer com você e não com a sua funcionária, com a sua enfermeira, é porque ela se identifica com algo que é você. Exato. Com certeza. Se concorrência... Eu falo, no topo não tem concorrência. Se concorrência fosse problema, não teriam mais de 5.800 alunas formadas. Com certeza. Atuando e você ensinando o que você faz. Exatamente. Então, não se apega a isso, porque o cliente contrata você. E falando de livro, eu vou dar um livro de presente para vocês. Vocês não conhecem esse aqui ainda? Não. Esse aqui é o primeiro livro de enfermeiros e empreendedores. Ele foi desenvolvido por vários enfermeiros. Aqui tem a história de 38 enfermeiros que começaram a empreender na enfermagem. A minha história também está aqui, mais de 37 colegas. E aí eu trouxe de presente para vocês. Nossa, obrigada. Que Obrigado honra. pelo carinho. Adorei. Nossa, cara. Muito obrigada, Jaque. Vou devorar esse aqui. Nós vamos, eu também vou ler. E a gente muito também obrigada. Tem a gente também tem um presente mimozinho para você. Obrigada, gente. Obrigada por ter Você vindo. ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Gente, olha só, sigam a Jaqueline no Instagram. A gente vai botar aqui embaixo, vai aparecer aqui magicamente, né, pessoal? o nome do Instagram dela. Segue também o Instagram do Bruno, enf.brunopapalardo, tá? Também vai aparecer magicamente aqui embaixo. E sobre o nosso podcast, eu vou pedir para vocês ativarem o sininho, se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá seu like, dá um feedback pra gente do que vocês estão achando, né? Pra gente poder melhorar, enfim, e inovar cada vez mais e trazer mais assuntos interessantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista tanto quanto a gente. Ótimo. Mais uma vez, Jaque, muito Obrigada. obrigada. E esse presente foi gente. realmente a cereja do bolo. Foi muito especial. Foi muito especial. Para encorajar vocês e a audiência de vocês também. Claro. Obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.